Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy, a gente está em mais um Jimmy Cast, hoje com o nosso convidado especial, Jojo Waxman. Pô, treinou hora. A gente até atrasou por isso. Pô, trazer o podcast por causa disso, mancado. Mas obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vindo. Boa. Eu que agradeço aí o convite e é um prazer estar aqui com vocês. Também estamos aqui com o meu sócio, Tomás Terini. Seja bem-vindo. Galera, ó, a gente tentou fazer ao vivo, mas não deu. Não foi culpa do Jojo, hein? Fique registrado. Registrado em ata. Eu estava aqui na hora certa. Mas estamos aqui com uma fera, né? Um cara que tem 28 anos de mercado financeiro. Você imagina, o Jimmy tem 29 anos de idade? Exatamente. Quando eu tinha 1 ano de idade, eu já estava trabalhando, já estava aprendendo sobre esse mercado maluco que a gente tem. É isso aí. Então, a gente só tem aqui que aprender com experiência e com know-how. O bom é que a gente vai trazer as curiosidades que a gente nunca viveu. Que ele já soltou em off aqui, né? Que ele não é um buyer, né? Porque ele viveu tanta crise que ele tem meio assim um pouco de medo em relação a isso. Não, pois é. Pô, eu comecei a trabalhar em 94. Crise do México. Né? Aí depois teve Como crise? O Brasil foi campeão. Não, pois é. Eu comecei em agosto, então eu tava felizão, né? Brasil campeão, felizão e tal. Aí vem crise do México, aí começa ali uma crise dos emergentes, aí tem a crise dos tigres asiáticos, 97. Todos os meus cabelos brancos são de 97. Eu não tive nenhum cabelo branco depois. Perdi cabelos, mas não tive nenhum novo branco. Aí... Pô, assim, achei que eu morria. Aí depois vem crise da Rússia, 98, crise do Brasil, 99. Aí eu fui estudar fora. O Brasil foi campeão também em 98. Ah, não, mito, quem ganhou foi a França. Foi a França. Do Zidane. O Brasil não foi campeão. É verdade, a gente ganhou em 2002. Aí fui estudar fora, voltei em 2001. Aí teve crise da marcação ao mercado. Aí, 2002, eleição do Lula, dólar dispara, né, para aqueles 4 que hoje seriam uns 7, 8, quer dizer, um número que a gente não atingiu. E aí, só em 2003 é que eu vi mercado de alta. Jesus. Então, assim, quando eu já tinha quase 10 anos de mercado. O mercado só caía. Foi bem treinado. Só caía. Então. Aí a gente brincava assim, precisamos contratar gente nova para comprar, porque a gente tinha medo de comprar. É sério. Eu escrevi um texto sobre isso pros meus clientes. Mas foi feio assim? Eu não vivi não, essa época. Era só crise, porque era um mundo... despencava. Era um mundo de, assim, pós-renegociação das dívidas, né? Aqueles planos Braids, era Brasil no FMI o tempo todo. Isso que a gente vê da Argentina, que a gente vê dos nossos vizinhos sul-americanos... Era a nossa realidade. Era a nossa realidade, entendeu? Mesmo com o Plano Real? Plano Real 94, então, mas o Plano Real 94, que aí ele estabiliza a inflação, né? Traz os juros para um patamar normal, né? Que é o normal alto do que a gente... É normal Brasil. Mas porque o normal era uma outra coisa, né? Eu, de criança, lembro, a gente cortava zero, trocava o nome da moeda. Então. E nessa época, muito banco quebrou, né? Tudo. Só que aí, depois, Plano Real já tinha um pacote de salvamento, né? Então, quebrava, aí achava um comprador, né? O governo ficava com a dívida. Ia lá, ninguém quebrava, assim, né? Um ou outro quebrava, mas alguém ia lá e juntava e comprava. tudo. O mercado tinha que absorver aquilo ali. Então, e na crise de 97, pô, assim, eu emagreci 12 quilos em 2 semanas. Caraca, foi muito pesado mesmo. Foi pior que 2008, assim, pra... Não, é assim, é que você vai ficando... Criando casca. Não, vai criando casca, entendeu? Então, pô, assim, quando chegou a crise de 2008, a diferença é a seguinte, em 97 a crise não era no mundo todo. Então, assim, eu era gestor de fundos offshore que comprava bonds, que está de novo na moda agora. A gente tinha fundo alavancado, a gente teve que vender, era um dos maiores fundos do Brasil, a gente teve que vender, assim, na toada. Mas tinha comprador, em algum lugar do mundo tinha comprador. Em 2007, 2008, a crise de 2008, tipo, o Brasil pegou ela de leve, mas foi no centro do mundo a crise. Então, o efeito foi pior, né? Quando vem a crise agora da pandemia,
nunca vi uma crise como essa. Mas, mas já vi crise, já sei que no dia seguinte tem sol de novo, sabe? Você já não pode deixar a janela aberta que você não vai pular, entendeu? Tem uns negócios assim. Você vai ganhando experiência. Mas também você fica ressabiado, né? Você não... Tipo, você vê o sol, aí você fala assim, onde tem nuvem, né? Você fica só caçando, porque você sabe que vai chover, entendeu? Você sabe que uma hora chove. Ou chega o furacão, igual tá chegando agora lá. Né? Eu tenho uns amigos que estão lá, estão com medo. Estão assustados. Tem bastante brasileiro. E aí, pra quem não te conhece, a gente continuar essa história... Então, como você começou a trabalhar em 94? Como que foi sua jornada? Até pra quem a gente não falou, né? Mas você é CEO... Chief Investment... Você escolhe a letra. Eu sou CIO, né? Que é o CIO. Chief Investment Officer da Empíricos Investimentos, que é a plataforma de investimentos. E sou o CEO, que é da Empíricos Gestora. Eu tenho essa dúvida aí. O nome, né? Depois que o BTG comprou a Empíricos, né? Aí a Vitrio junto, obviamente. Como é que... Eu não entendi esse movimento recente que vocês fizeram, né? A Vitrio hoje não é... Não, o movimento recente foi só de unificar as marcas. Tá. Né? É que não existe mais Vitrio. Não, a gente substituiu o nome Vitrio para usar o nome Empíricos. Então você tem 3 Empíricos, vamos dizer assim. Você tem a Empíricos Research, que é a Empíricos original, publicadora, que tem a equipe de analistas liderada pelo Felipe Miranda, que a gente estava comentando, que escreve os relatórios dos mais variados sabores e temas de mercado financeiro. Aí você tem a plataforma de investimentos, que é a DTVM, né? Que era Vitrio DTVM, que agora chama Empíricos Investimentos. Lá você pode entrar e comprar tesouro direto, renda fixa, precatório... É uma corretora. Né? Precatório, fundos de terceiros, fundos próprios, renda variável, fundo imobiliário, o que você quiser. Uma plataforma completa. Taxa zero, com cashback, toda naquele papo de alinhamento com o investidor. E aí você tem a gestora, que tem fundos próprios, a maior parte deles inspirados nos relatórios da Empíricos Research. Que aí é a Empíricos Gestora, que chamava Vitrio Gestão, agora é Empíricos Gestão. Entendeu? Então, por quê? Porque, tem uma marca que é muito mais conhecida que a outra, então você, com o teu histórico de marca, sabe o puta desafio que é você fortalecer e construir uma marca, então, não vamos desperdiçar esforço, vamos ficar numa marca só, entendeu? Eu tenho mais uma questão. A Vitrio veio depois da Empíricos, certo? Certo. Você ajudou a criar ou ela já existia? Não, eu sou sócio fundador. Você então vou contar o meu histórico rapidinho. Boa. Aí, carioca, né? Flamenguista. Engraçado. Todo flamenguista tem maior orgulho de falar, né? Não, agora... Carioca, flamenguista. Fiquei um tampão escondido, assim, né? Os botafoguenses não falam isso. Sou carioca, botafoguense. É porque botafoguense herdou. É tipo o título, sabe? Assim, eu sou porque meu pai era, entendeu? Entendi. Brincadeira. Tem uns amigos botafoguenses que vão ficar bravos. Mas vim para São Paulo, fiz colégio aqui, fiz faculdade aqui, fiz economia, fui trabalhar no Unibanco. Comecei em 94, saí do Unibanco em 2004. Né? E no meio desse caminho fiz um mestrado no exterior. E aí fiz tudo que dá para fazer dentro do mundo de investimentos. Eu entrei numa área que fazia produtos, depois fazia risco, depois fazia análise. Aí o Unibanco criou a Asset. Na época, não existia Asset. A gestão de recursos de terceiros era dentro do banco, misturado com dinheiro próprio. Era assim, a tesouraria aqui e o dinheiro dos clientes ali. O Unibanco foi o primeiro banco brasileiro que criou a Asset Management separado, outro prédio e tal. Aí fui para lá, risco, gestão, aí crise da Ásia na cabeça, aí fui estudar fora, voltei, aí ganhei um projeto que era que deu origem à área de fundo de fundos. Né? Dei sorte de uma época que o Unibanco estava com os fundos mais ou menos, e aí esse negócio que hoje é super comum em todo lugar, que é plataforma aberta, você comprar fundo de todo lugar, não tinha. No Unibanco você comprava fundo do Unibanco, no Itaú você comprava fundo do Itaú, no Bradesco você comprava fundo do Bradesco.
O Unibanco foi o primeiro lugar, porque numa época os fundos estavam mais ou menos, olha, vamos disponibilizar aqui os fundos dos outros, né? Esse conceito de supermercado. E aí começou a área de fundos. Quando eu saí em 2004, era a maior área de fundos do mercado. A gente tinha 5 bi, eram uns 400 fundos. Para você ter uma ideia, o Itaú, que hoje é a maior área de fundos do Brasil, que é meio o herdeiro dessa área do Unibanco, porque depois eles juntaram. E tem, sei lá, 300 bi. Entendeu? Então, essa ordem de grandeza que cresceu. Que aquele negócio tinha. Hoje tem lá, devem ter 60, 70 pessoas trabalhando lá no Itaú. Então, e eu brinco assim, o Rubens, que foi um dos últimos que desenvolveu a área de fundos no Itaú, e antes de ir para a Clave, eu brinco, ele é o meu neto, porque eu saí do Unibanco, ficou a Aline no meu lugar que trabalhava, eu tinha contratado ela, uma amiga minha. Ela contratou o Rubens, era estagiário da Aline. Então, os caras que tocam hoje é o meu bisneto, entendeu? Que legal. Com todo o respeito, fizeram um negócio gigantesco e tal. Aí eu saí da área de fundos, fui trabalhar na Fidúcia, que era uma gestora carioca, de um ex-sócio do Pactual. Né? O Pactual é gerador de vários negócios, né? Então, era uma geração que era o Marcelo Cefati, que era da mesma geração do Esteves, né? Aí um saiu para fundar a Opus, o outro saiu para fundar a Fidúcia. Fui trabalhar na Fidúcia, fiquei lá menos de um ano, mas tive a oportunidade de trabalhar com o super-ministro Paulo Guedes. Uau. Que legal. Né? E a brincadeira é que eu entrei lá, ele veio um pouco depois e eu saí um pouco depois que ele entrou, né? Então eu falo assim, não, ele veio me substituir lá. Brincadeira. A produção, esse corte aqui vai ser bom, não, hein? Isso é óbvio, né? Eu tenho um super respeito pelo ministro Paulo Guedes e o que estava falando aqui nos bastidores. A capacidade dele de explicar de forma simples algo complexo é inacreditável. Quem teve a oportunidade de trabalhar com ele fala isso, quer dizer, uma mente assim, diferenciada. Né? E aí eu fiquei lá pouco tempo, acabou não dando certo. Era justamente para fazer um projeto de gestão de patrimônio lá dentro, acabou não dando certo, mas me deu força para eu montar o meu próprio negócio. Eu montei uma gestora de patrimônio com alguns sócios que eu conhecia, era a Baum Investimentos. Isso já era final de 2005. Aí, 7 anos depois, aí veio crise, aí voltamos às crises, né? Crise aqui, tal, aí... Em 2012, a GPS, que era a maior gestora de patrimônio no Brasil, comprou a gente. Né? Para mim, foi uma fusão, porque eu continuei lá, virei sócio da GPS, e fiquei na GPS 6 anos. Nesse período, a gente vendeu a GPS para o Julius Baer, um banco suíço. E hoje a GPS se chama Julius Baer Family Office. Ainda é talvez o maior do Brasil, se não um dos maiores. Aí devem estar com uns 80 bi, provavelmente, sob gestão. Legal. É engraçado como tem umas empresas fortes e por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar. Mas a gestora de patrimônio, por definição, é um modelo de negócio que é low profile, né? Porque é o cliente grande, de alto patrimônio, que não gosta de... Ele não quer exposição. Não quer exposição. Alguns, né? Hoje está na moda, alguns gostam, mas... Está na moda falar que é porque rico. Os próprios escritórios de agente autônomo que tem hoje, muitos têm algum tipo de serviço para alto patrimônio, mas aí já é uma pegada um pouco diferente daqui. Essa época de 2012 até 2016, desculpa eu te parar no meio da sua história, foi difícil para o mercado financeiro, para a gestão? Porque foi uma época que a bolsa caiu bastante. Foi ruim para o mercado ou Olha, não? assim, é muito mais fácil um mercado de alta, né, do que um mercado de baixa, por definição. Mas nesse período você teve não foi um período muito linear, né? Porque você teve os juros, nesse meio tempo ele estava alto, aí ele foi meio forçado para baixo, né? Diferente do que a gente teve recentemente, que foi meio que natural, em conjunto com taxa de juros no mundo todo. Ele foi meio forçado para baixo. Você teve impeachment, depois você teve os juros para cima, né? Então,
Assim, teve muita oportunidade no meio do tempo. Foi ruim para a bolsa, né? Eu brinco, eu dei uma entrevista uma vez sobre o que eu fazia com o dinheiro dos meus filhos, né? E aí é muito claro, porque assim, até 2012 talvez, ou 10 ali, eu comprava NTNB. Né? E comprei NTNB numa época assim, que era IPCA mais 9. Um negócio meio doido, a 45, eu acho. Aí ela fecha até 4,5. Aí eu falei, bom, vou flipar agora pra bolsa. Errei. Tinha que ter flipado pro câmbio. Porque o câmbio estava abaixo de 2 e foi até 4. Né? E a bolsa, nesse período, ficou de lado. Ela foi e voltou, mas ela ficou de lado. Aí eu acertei e aí voltei a comprar a NTNB de novo depois. Entendeu? Mas, quer dizer, você não faz gestão escolhendo um só ativo. Mas se você olhar no retrovisor, de fato, foi um período... Para a bolsa, foi um período meio bobo, entendeu? Mas houve oportunidades. Teve muita oportunidade. E, assim, gestores bateram o Ibovespa para todos os lados. Né? No meio desse período todo, teve ano de 80% da Bolsa. Né? Então, né? E a própria história da Empíricos, né? Quando faz o call certo do fim do Brasil ali, pré-impeachment, depois acerta a mão, dobra, né? Acerta a mão na virada, falando que agora é para comprar. Pô, ali, talvez o grande acerto e sorte da história da Empíricos foi ali. Mas só para eu vou responder a tua pergunta. Viralizou muito. Eu estou contando isso daqui para... Aí, na GPS tinha um projeto, quer dizer, a criação da Empíricos tem da Vitro tem vários pais e várias histórias, mas a minha história, sempre parece aqueles filmes que você tem, cada um conta a sua história e eles se encontram. A minha história é essa. Na Baum, eu tinha o gestão de patrimônio, tal, cliente grande, fundo exclusivo, tal, mas eu tinha montado um projeto para cliente pequeno. Então tinha lá uma prateleirinha de fundos, os caras podiam comprar, né? Eu brincava assim, era uma fintech numa época que eu tinha o FIM e não tinha o tech. Né? Então era uma pré-fintech ali. Quando eu fui para a GPS também tinha tentado uma pegada de varejo, até criaram uma empresa chamada CFO na época, e que também o projeto não andou. Mais ou menos pelos mesmos motivos. Isso foi que ano? Isso era 2010. Assim, né? Acho que a Ágora começou a se destacar nessa época. Mas assim, depois o Bradesco comprou a Ágora e fecha aí. Né? Diferente do Itaú. Né? O Bradesco só reviveu a Ágora quando o Itaú comprou a XP. Né? E a Ágora, na época, era assim, era a maior de todas. De varejo. Né? Mas o Bradesco não comprou para alavancar, comprou para desligar esse negócio aí. Né? Aí, então assim, quando eu cheguei na GPS, nas horas vagas, era assim, olha, como você tentou montar um negócio de varejo e a gente tentou montar e não deu certo, meio que resolve esse problema. Que tinha lá um bom volume de clientes, mas que era um volume baixo, quer dizer, um mínimo abaixo do que era o mínimo da casa, e no final aquilo ali meio que empatava, sabe? Você precisava dar um atendimento bom, mas financeiramente não fazia sentido, aquilo ali acabava atrapalhando. Era então, muito cliente, pouca grana. Né? E aí, que é o desafio do varejo. Durante os 6 anos, eu tive várias conversas com Guide, Genial, Orama, XP, para, vamos vender essa carteira de cliente. E, por diferentes motivos, não foi para frente, não foi para frente. Em 2017, eu sentei para conversar com um amigo meu que tinha montado uma fintech baseada no modelo da GPS. O cliente entrava, fazia o cadastro online, fazia o suitability, escolhia uma carteira, é essa que eu quero, e só mandava dinheiro. E fazia tudo. Legal. Né? Tinham algumas surgindo na época. A gente falou, vamos fazer isso aí. É isso que a gente quer fazer. Durou 5 minutos na reunião. Beleza. É com vocês que a gente vai juntar. Ele tinha se inspirado na gente. Só que ele tinha feito uma captação, um Series A, num valuation muito bacana, que era um valuation de fintech. E quando a gente foi acertar o negócio, quer dizer, quando ele avaliava o que a gente estava botando na mesa, ele avaliava como uma gestora de patrimônio. Que você paga um múltiplo de receita e tal. Quando ele olhava para o dele, ele falava, não, eu sou uma fintech. E era assim, grosseiramente falando, um dinheiro meu valia 1 centavo de um dinheiro dele.
Era quase 100 vezes mais, não estou exagerando. Aí falou, putz, então isso não vai dar certo, né? Aí, lá na GPS, a gente falou, pô, então vamos fazer esse negócio sozinho. Fomos para Zurique, pedi autorização para o Júlio Ber. O Júlio Ber falou, pode fazer. Porque eu falei, ó, se a gente separar esse negócio, vai valer mais do que a própria GPS. Aí começamos a fazer. Aí eu fui apresentado para o Felipe Miranda nessa época. Isso era meados de 2017. Então a ideia da corretora nasce já lá atrás. Então, aí eu conheci o Felipe Miranda, apresentado por uma pessoa que trabalhava lá, que era amiga minha, e aí, assim, ali, para mim, a paixão à primeira vista foi ali, né? E, pô, gostei dele, acho que ele gostou de mim, eu contei o que eu estava fazendo, ele me contou ele falou qual é o meu sonho e qual é a minha dor. Ele falou, olha, eu tenho um negócio aqui que acertamos, deu certo, temos um monte de assinantes que pagam para receber o que a gente escreve. Perdão. Pagam para receber o que a gente escreve, só que essa turma tem uma dificuldade de executar. Na hora que eu falo para ele, ó, compra, a S&P vai cair, né? Compra uma put, não sei o quê. Quando ele liga no banco, o banco não sabe que put é essa que ele está querendo. Aqui não tem put, não. Put fica em outro lugar. Quando ele liga na corretora, a corretora fala para ele, ih, veio daqueles caras malucos lá da Empíricos, né? Não compra esse relatório, não. Eu te dou esse relatório. Vem aqui comprar o COI da Copa, aqui, o da Olimpíada. Sei. Vem comprar esse produtinho aqui de ocasião. Esquece esse put aí, não sei de quem. Aí ele falou, se esse cara continuar não conseguindo executar esse negócio, pô, vai ter uma hora que ele vai parar de me ler, assinar, né? Vai parar de me assinar. Então, eu tenho um sonho aqui que é ajudar esse cara a chegar ali no final do relatório e ter um botão assim, um botão mágico. Eu quero. Imagina assim, você lê o relatório, o cara falou, vai S&P e tal, pum, eu quero. Quando você aperta o botão, tá na sua carteira. Aí, viu? Aí eu falei, ó, para fazer isso, você precisa de uma corretora, você precisa de uma equipe de TI, porque, né? E eu falei, olha que coincidência, para fazer o que eu quero fazer, que eu fui lá pedir a benção para os suíços, eu também preciso de uma corretora e eu também preciso de uma equipe de TI. Não, vamos rachar essa conta? A gente monta junto, você fica com a porta para lá, com esse botão mágico aí, eu fico com a porta para cá, essa Wealth Tech, que era o nome científico. E, pô, depois, se a gente quiser fazer outras coisas, um home broker, tá ali, né? E, de repente, o teu cliente também vai querer gostar da minha loja, o meu vai querer gostar da tua, beleza. Assinamos um MOU. GPS e Empíricos. Né? Só que o Felipe eu tinha me apaixonado, eu acho que ele também tinha se apaixonado, só que eu era monogâmico e ele era menos monogâmico que eu, porque ele juntou com outras pessoas, né? E aí sentou na mesa também um grupo de private equity, de uma turma que tinha passado pela XP, tinha gostado da experiência de varejo, estava com dinheiro na mão e falou, ó, tô sabendo que você está querendo montar uma corretora assim, a gente tem competência nisso daí, conhece e tem dinheiro. Aí entraram no MOU, assinamos o MOU, todo mundo. 3 partes. 3 partes. Esse era o projeto para, queremos fazer isso daí também. Aí um dia o suíço volta para mim, né, a diretora que cuidava da gente, falou assim, ó, não vamos poder seguir com esse coisa não, porque a gente está comprando a Reliance, não vamos, era uma outra coisa, não vamos comprar. Aí eu chamei o Felipe numa reunião, eu e na época um outro colega lá da GPS, e aí falamos, ó, não vai rolar. Aí indo pro elevador, o Felipe falou, vem você. Aí eu falei, pô, mas eu não tenho, era um bid cliente que a GPS ia botar, eu falei, eu não tenho isso. Ele falou, mas isso a gente arruma. Aí eu fiquei na GPS mais quase um ano para preparar os clientes que eu ia sair, montar minha equipe, terminar os projetos que eu estava montando, e aí eu fui. Só que aí nesse tempo a Vitor estava nos bastidores começando, né? E aí era assim, puxa, não fazia sentido a Empíricos ser sócio, porque a Empíricos tinha um business de
de publicidade, ela não tinha, né? Ela estava vamos dizer assim, num desentendimento com a CVM na época. Existia um dilema, né? Que ele falava que ele não era analista, ele era jornalista. Porque se a ele CVM queria, a CVM queria, né, queria controlar a forma como você falava. E na época era assim, você recebia aquele e-mail, você falava, um marketing que o brasileiro não está acostumado, né? Sim. Que era um modelo que eles tinham aprendido dos sócios americanos. Hoje, eu recebo e-mail do Itaú que eu não sei se foi a Empíricos que mandou ou o Itaú que mandou. Né? Virou padrão no mercado. Virou padrão. Mas por que virou padrão? Porque a briga 2, 3 anos depois daquilo, CVM e Empíricos fizeram as pazes, né? Ó, não faz mais isso, te dou uma multa aqui, você não faz mais isso, mas me ajuda a escrever a lei nova. Caraca, sério. Né? Me ajuda a criar, a formatar, porque se vocês são a referência, me ajuda a criar essa figura do analista PJ. Eu lembro que era uma briga forte que tinha a CVM. E quando essa briga se acerta, aí, sabe aquele negócio assim, quando você tem uma namorada e quando ela agora fez faculdade, agora ela já tá aí eu posso apresentar em casa, sabe? Então aí virou isso. Depois essa paz com a CVM, aí a Empíricos, e aí é onde o risco da Vitro diminui loucamente, porque até então a Vitro era assim, olha, eu tenho um acordo comercial com a Empíricos, eu vou fazer aquele seu botão mágico e você, vai ser fiel comigo, né? Mas, honestamente, qualquer corretora podia ter feito o que a Vitro fez. Exato. Só que era tão... Era tão simples, mas ao mesmo tempo era tão ousado. Né? Porque o que a gente fez no começo? Enquanto a plataforma não estava... A DTVM não estava pronta, porque a gente tentou comprar e aí decidiu montar do zero. Demora muito mais, pelo menos um ano. Enquanto ela não estava pronta, a gente pegou a gestora e falou assim, vou criar um fundo e o regulamento do fundo vai falar, este fundo é inspirado nas ideias do relatório Carteira Empíricos. Quer dizer, então assim, eu toco uma equipe de gestão na gestora que lê o relatório igual um assinante lê, bate notificação, relatório novo. Aí o relatório fala assim, vamos comprar Banco do Brasil. Aí o meu analista olha, Banco do Brasil, tem lá o modelo de Banco do Brasil, beleza, Banco do Brasil. Aí o cara de enquadramento olha, não, dá para comprar Banco do Brasil. Aí o trader vai lá e compra o Banco do Brasil. Aí no relatório do dia seguinte sai, agora vamos vender Banco do Brasil. Aí o trader pega e vende. Aí o pessoal fala, não, mas tem conflito. Eu falo assim, cara, mesmo que eu roube o relatório do Felipe da mesa dele, assim, mais batom na cueca é impossível. Então, assim, vem o relatório, eu pego no site o relatório. Saiu no site. Todos os clientes pegaram? Beleza, agora eu pego. Entendeu? Eu sou o último a executar. Mas isso aí era tão... Agora, o banco XYZ podia ter feito igual. Eu não tinha uma exclusividade. A exclusividade Nunca que eu tinha sido feito isso. Não, a exclusividade que eu tinha com a Empíricos era... O Felipe, no relatório dele, fala o seguinte, olha, a Vitro fez um fundo que segue o meu relatório. Que facilita. Agora, se outro banco tivesse... copiado o fundo, dá para copiar. Só que a Faria Lima tinha medo da Empíricos. Mas é que o pessoal, na verdade... Entendeu? A Empíricos, que era a mesma história do Banco Suíço. Não vamos fazer isso agora, não. Vamos fazer outra coisa. O pessoal tinha medo do regulamento ou da CVM? Ou tinha não? medo de conflito de interesse. Não, manipulação. Mas não acho que nem isso. Não? Porque isso é assim... Ou porque as se pessoas você estavam estivesse confortáveis. respondendo uma prova, essa é uma resposta técnica correta. Mas o que era o... Assim... A minha amiga que foi trabalhar com o Felipe, que foi quem me apresentou para ela, era jornalista, trabalhava no Valor. O dia que ela avisou que ela ia para o Empíricos, eu falei, você tá muito louca. Esses caras são tudo doido. Eu nem conhecia, mas o que se falava era isso, entendeu? Porra, não, esses caras... Porque, assim, você vai nos Estados Unidos, a propaganda da Coca-Cola é falando mal da Pepsi. Aparece uma Pepsi, o garotinho
compra Pepsi, empilha um monte de caixa de Pepsi uma em cima da outra para ele subir para alcançar a Coca-Cola, entendeu? Lá pode, aqui não pode. Você não pode fazer, porque a gente tem uma cultura do todo mundo é amiguinho. Então, quando você vê um marketing mais agressivo, e as pessoas misturavam, porque assim, o relatório da Empíricos é uma coisa, o marketing do relatório é outra coisa. Uhum. Só que tinha lá, sei lá, 200 mil assinantes, 100 mil assinantes e 2 milhões de pessoas que recebiam só a parte grátis, que era só o marketing. Então, eu acho que as pessoas tinham medo disso, entendeu? Uhum. Tanto é que assim, teve banco que fez acordo para distribuir fundo da Vitrio, porque o que o cara queria mesmo era fazer acordo com a Empíricos, mas ele não tinha coragem de fazer com a Empíricos. Mas, putz, com a Vitrio, que é outro nome, que não sei o quê, que parará, sabe? Tem uns caras que já tem nome, que já passou em lugar grande. Tem os caras sérios, né? Porra. Tem o Jojo. Aí você pergunta assim, qual é o diferencial da Vitrio? O diferencial da Vitrio é a tecnologia? Não, pô, tem um puta time de tecnologia, tem um serviço legal, mas não é nem muito melhor, nem muito pior do que o de todo mundo. Pô, não, é o atendimento. Cara, tem uma puta equipe de atendimento agora, então, que tá unificado. Pô, o pessoal tá lá, soa. Beleza. Qual é o diferencial da plataforma? O diferencial é Empíricos. Não é nenhum outro, entendeu? Quer dizer, o Brasil lá fora, você fala assim, o mercado de fundos é tão grande que você pode vender um fundo que os outros não vendem. Aqui todo mundo vende a mesma coisa. Qual é a única coisa que é diferencial? É Empíricos, entendeu? Só que demorou para as pessoas entenderem isso. Aí, quando a gente lança o primeiro produto e capta 1 bi em 6 meses, 30 mil clientes num produto de previdência, Sim. Aí o pessoal fala, cara, aí a gente lança o segundo produto, 500 milhões em 3 semanas. Aí lança o terceiro produto, né? pum. Aí, porra, porque a Empíricos é uma máquina e vocês vivem isso, né? Sim. Quantas pessoas vocês têm no canal, entendeu? Porra, e a gente tava falando aqui em off. A Kardashian lança uma marca, lança um produto, vende pra burro. Pô, o primeiro cara influenciador digital era um cara, só que o produto dele era mercado financeiro. Sim. Né? E eu tô falando do Felipe, que é a cara que te chateou no YouTube, mas... Tava brincando. Mas por trás é uma puta equipe. Que, porra, né? Caio, Rodolfo, Bia, sim, Beto, Kiss, todo turma lá. Então. A gente entrevistou o Breia trabalhou acho que 3 anos ou 2 anos na Empíricos. Todas as casas de análise independente que existem ou que tentaram existir no Brasil vieram de lá, entendeu? Caraca. Uns saíram pela porta do lado, uns saíram pela porta da frente, mas... Né? Só que aí tem esse negócio, porque assim, que vocês devem saber disso melhor que eu, né? Esse mundo de pseudo-fama que a gente vive, né? Uhum. Você infla, né? Aí você fica achando que é você, né? Uhum. Aí tira da tomada. Aí você volta a ser só mais um, entendeu? Né? No dia seguinte, tipo, ninguém vai tirar. Deve ser engraçado na questão da Empíricos, porque ela tinha um poder de marketing muito grande. Aí você coloca um rosto lá, é o que você falou, você faz a pessoa ficar famosa, numa pseudo-fama. Meus filhos chegaram pra mim, o dia que eu virei verificado no Instagram, meus filhos e minhas enteadas, assim, elas piraram. Tá famoso. Fala assim, porra, começou um tal de avisar os amigos, né? Porra. Eu falei que eu nem sabia o que era isso, entendeu? Só depois eu entendi. Sei lá, porque alguém da Empíricos alguém conseguiu, nem tinha número de seguidor pra nada, pra aquilo ali, não tinha nudes, não tinha nada ali que justificasse. mas tinha um papo disso, quer dizer, nem se compara com os outros caras, mas... Pô, tô jantando. Aí para um cara do meu lado. Desculpa, você é o Jojo? Pô, né? Putz, eu sou teu cliente, não sei. Cara, eu até legal. Hoje fico super envergonhado, mas é um pouco isso. Mas, cara, amanhã eu saí da Empíricos, ninguém vai me parar na rua. Entendeu? Lógico que vai. A gente para de... Não, mas assim, a gente para de fazer campanha. Porque tem a questão o do negócio orçamento, murcha, né? Volta a campanha, estamos sim. fazendo lançamento, puta, já começa um papo de, né? Eu vejo, assim, pô, em 3 semanas, sei lá, eu ganhei quase 2 mil seguidores no Instagram, porque a gente está fazendo uma campanha de um lançamento de um curso, né? Então,
Esse negócio, assim, você precisa ficar enchendo o negócio não murcha, entendeu? Mas para mim é uma vida nova, entendeu? Mas a Empíricos, acho que é uma das líderes que aprendeu a fazer essa dinâmica com um produto que eu acho que tem um diferencial gigantesco, que é um puta time de research. Sim. Né? Falando de jeito fácil, né? É um research de buy side, né? Um research de quem está preocupado com a compra, mas com não um corpinho, mas um jeito de sell side, porque não existe relatório de buy side. Uhum. O relatório de buy side é interno, ninguém abre, né? Nenhuma gestora mostra para a pessoa, olha, eu fiz esse relatório, por isso eu comprei tal coisa, né? São as corretoras que têm um relatório de sell side falando assim, é propaganda, quero vender isso aqui. A gente é o único e mastigadaço, né? Então, pô, é para normalizar o entendimento de todo mundo. A gente estava falando aqui antes, pô, quero que mais gente entenda um negócio que é complicado. E, pô, quer um negócio mais, assim, não conheço ninguém que não tenha que lidar com problema de dinheiro. Se você tem dinheiro, você tem que lidar. Se você não tem, quanto mais dinheiro tem, mais trabalho dá. E a gente não aprende isso na escola. Não aprende. Nos Estados Unidos tem, na escola, economia doméstica. Aí você fala, coisa de mulherzinha. Não, você aprende orçamento. Você aprende a fazer compra. Você aprende que se você tem 10 e gasta 9, sobra 1. Se você tem 10 e gasta 11, falta 1. Uhum. Isso, lá, né? Tem na escola? Tem na escola. E o MEC aqui ensaiou ter. Uhum. Matemática financeira, educação financeira e tal. Quando eu fiz high school lá tinha. Pega uma criança, você dá um exercício de matemática com número e dá o mesmo exercício com dinheiro. A criança resolve de dinheiro e tem dificuldade de resolver do número. Porque você... incentivo. Não. Né, fica tangível um pouco, né? Então, mas isso tudo para dizer, então assim, demorei 3 horas e 20 para te responder o seguinte. Não. Eu me considero um dos fundadores da Vitrio. Entendeu? E tava lá no dia 1 de abril, tava lá no dia 0 do MOU, da ideia do projeto. E assim, com o convite do Felipe, tomei a coragem de vir sozinho, sem o respaldo da GPS. E no dia que a gente vendeu para o BTG, 2 diretores do Julius Baer lá de trás me escreveram e falaram assim, porra, você falou que esse negócio ia valer mais, e valia mais. No dia, se o Julius Baer tivesse ficado com a participação, no negócio com a participação, aquilo ali valia mais do que a GPS. Foi quantos milhões? Caraca. Muitos. Não, publicamente nenhum número, não tem? 300? Putz, tem, mas eu nem sei qual é o... Porque, na verdade, é o seguinte, né? Um pedaço a gente vendeu e um pedaço é contra uma entrega futura, né? Então tem lá os números que eu não sei bem quais são. 600 e pouco, uma coisa assim. Caraca, fantástica a história. Muito legal. Muito bom. Eu não sabia que tinha sido assim, não sabia que a Vitrio veio de um dia antes, porque eu comecei a ouvir falar de Vitrio há um ano atrás. Então, mas aí onde junta a história é o seguinte... Aí o pessoal falando assim, pô, mas agora você está abandonando o nome Empíricos, vai virar Empíricos, está abandonando o nome Vitrio. Para mim... Sempre foi. A mesma coisa. Empíricos. Quer dizer, não era Empíricos porque não... Porque talvez a gente tivesse... Como assim, o meu primeiro fundo de cannabis não chamava cannabis, chamava canabidiol. Porque a gente tinha medo. Eu tinha medo, assim, que, pô... Não era nem eu que a gente tinha um sócio que era filho do Jorge Paulo Lema. Imagina se a manchete não ia ser filho do Jorge Paulo Lema vende maconha. Então, assim, pô, e a gente só trocou o nome do fundo de canabidiol no primeiro dia do fundo. Ele era CBD antes, eu nem falava o que era, porque depois, pô, deu certo, o pessoal gostou, aí virou cannabis. Eu lembro, acho que foi em 2021. Então, assim, um fundo de empresas que investem no setor de quer dizer, que estão inseridas no setor de cannabis. Mas isso para dizer, então, assim, para mim sempre foi Empíricos. A Empíricos sempre foi o diferencial. E agora, com a união das marcas, isso fica ainda mais explícito e assim, eu consigo botar numa frase que é assim, pô, qual é o benefício, o que o cliente da Empíricos tem de diferente? Pô, ele tem acesso ao melhor research do Brasil. Então, assim, você quer comprar um relatório?
Você vai lá, entra no site da Empíricos e compra o relatório. Mas, se você investir X mil reais, você tem um relatório de graça. Se você investir 2x, você tem mais relatório. Se você investir 3x, você tem mais. Se você investir 4x, você tem tudo. Entendi. Entendeu? Assim, e aí eu acho que não me acha um outro lugar que tem isso. Não tem. Então, quando, por exemplo, eu tenho hoje, dentro da Empíricos, a gente tem uma área de gestão de patrimônio, que tem o mesmo molde do que eu tinha na GPS, tem o mesmo molde que eu tinha na Baum lá atrás. Para mim, tanto é que eu converso com os clientes e eu tenho clientes que eram meus clientes lá atrás. Eu falo pro cara, olha, eu faço tudo que eu fazia, alinhamento, taxa zero, devolvo os incentivos para o cliente, tal. Só que agora eu tenho 30 analistas ali de altíssimo nível que já estão todo dia trabalhando, independentemente se você quer ou não. Entendi. Né? Que é um negócio diferente. Às vezes você tem uma casa que o cara fala assim, putz, vou trazer um cara muito bom de pão de queijo. Né? Tem um pão de queijo aqui na nossa frente, tô olhando. Aí assim, puta, mas para eu justificar ter um cara de pão de queijo, todo mundo tem que comer pão de queijo todo dia. Aí fudeu, né? Daqui a 3 meses tá todo mundo 100 quilos a mais, porque você tem que justificar o salário do cara que só sabe fazer pão de queijo. Lá não. Lá é o seguinte, eu tenho 80 produtos na gestora, independentemente do que o cliente de gestão de patrimônio quiser comprar. Então, o cara chega para mim e fala assim, porra, eu quero pão de queijo? Não quero. Quero quinua? Tem quinua, tem um fundo de quinua também, entendeu? Tem mais que um fundo, tem um analista olhando para aquilo. Me acha uma gestora que tenha uma equipe de análise desse tamanho. Não tem, entendeu? Em número de ativos diferentes, eu acho que a gente é a gestora no Brasil que tem que comprar mais ativos diferentes. Não em volume, né? Obviamente. Tem gestoras muito maiores. A gente tá com 12, 13 bi na gestora. Você tem alguns fundos muito diferentes lá? Igual esse? Tem um de cannabis, tem... Não, então. Aí o que aconteceu com os fundos? A gente começou a criar uns fundos para replicar os relatórios. Né? Então, esses são os fundos que são diretamente inspirados. Aí a gente começou a criar os fundos que eu brinco que são secundariamente inspirados. Né? Por exemplo, num relatório lá tinha um call de urânio. Então, num determinado fundo, tem 2% de urânio. Mas e o cara que não quer fundo? Ou que não quer comprar aquilo tudo? Como é que você comprou urânio no Brasil? Não sei. Puta, você tem que abrir conta num lugar lá fora para comprar o ETF, para não sei o quê, ser spreadado no câmbio. Pô, a gente montou um fundo de urânio, captou 100 milhões. Baratíssimo. Mais barato comprar o fundo do que se você fizesse essa trapezonga toda para comprar o ETF lá fora. Fora a praticidade. Aí, pô, eu tenho um fundo de ouro, fundo de prata, fundo de cobre, fundo de urânio. Aí eu tenho um fundo de petróleo, fundo de crédito de carbono, o fundo de água, hidrogênio, energia limpa. Caraca, aí que legal. Cannabis, aí cripto, tinham 10 fundos diferentes. Porque, assim, tem um relatório de cripto? Tem, com toda a carteira. Putz, aí, tem uma carteira só de NFT, tem uma carteira só de smart contracts, tem uma carteira só de DeFi, tem, entendeu? Então, quer dizer, foi indo. Óbvio, alguns fundos, fundo de prata, quando tinha um call do Felipe de comprar prata, fundo de prata bombou. Entendi. Quando o Felipe falou, tô reduzindo a exposição de prata e trocando por câmbio. Os caras estão vendendo. Não, assim, tem gente que ficou, tem gente que... Né? Aí o cara fala pra mim, mas você não mandou... você não vendeu prata. Eu falei, não, o fundo é de prata. O fundo só pode comprar prata. Né? Assim, o fundo tá aqui. Você entra se você quer comprar prata ou vende se você quer comprar prata. Se eu estiver fazendo a gestão da tua carteira... É diferente, Ou se você estiver no fundo que tem essa combinação... Aí você vai. Legal. Entendeu? Então, assim, a gente tem hoje 80 e poucos fundos. E são fundos exclusivos de vocês, assim, não... A outras casas não negociam esses fundos? Então, sim e não. Sim, não depende. Originalmente, quer dizer, eu diria o seguinte, originalmente eles eram fundos que você só acessava na plataforma da Empíricos Investimentos, da antiga Vitro. Mas...
a gente fez inicialmente uma parceria com... O nosso primeiro produto já tinha em outros lugares, porque era um fundo de previdência, e ele tinha na Genial, na Orma, na Guide e através da Icatu. Depois, aí o nosso primeiro produto de fundos normal, 555, tinha na Pi, que hoje virou Toro. Né? Depois a gente fez uma boa parceria com o Inter. O Inter vendeu o nosso fundo de tech global e vendeu o nosso fundo de cripto e o nosso fundo de cannabis. Aí veio o deal com o BTG. Aí no BTG a gente tinha quase todos os nossos fundos estão disponíveis na plataforma do BTG e da Necton todo mundo do grupo. Por ser do mesmo grupo. Mas, assim, então tem sempre esse embate, né? Pô, eu tenho um produto e eu deveria torná-lo exclusivo e fazer o cliente virar meu cliente na plataforma, ou eu deveria usar a força das outras plataformas. E assim, tem dias que a gente acha de um jeito, mas assim, por enquanto no BTG você tem a opção também. Agora, assim, nas outras plataformas você compra e você acessa o research meio que indiretamente. Você está comprando eu brinco, o research vende o relatório em 2D, a gestora faz o relatório em 3D, né? Ele transforma da vida para o relatório. Realidade. Na Empíricos Investimentos, quanto maior for o teu relacionamento com a plataforma, mais acesso ao research original você tem. Então, assim, tem uma vantagem inequívoca que é ali. exclusiva. Fora aquelas coisas, taxa zero, né? Não é a única plataforma que tem, mas não são todas. Cashback, quando você compra fundos de terceiros, né? A gente pega o rebate que vai para o agente autônomo, a gente devolve para o cliente, entendeu? Então, tem boas vantagens estruturais, além dessa que para mim ninguém tem, que é o acesso ao research da Empíricos. Muito bom. Você geria antes carteira de clientes, o fundos, recursos de terceiros. Sim. Desde 97. 6. É muito diferente você gerir capital de terceiro do que investir como pessoa física? Olha, assim, a resposta simples, a resposta mais fácil é falar que é a mesma coisa, né? Você vai comprar ativos que você acha que estão com valor abaixo do que eles deveriam estar e você espera ser capaz de vendê-los quando eles estiverem acima e tal. O problema a grande diferença é a questão da relação de confiança, né? Da relação de confiança e da relação fiduciária que você tem com o cliente. Porque, por exemplo, se você está tocando teu dinheiro e você cai num golpe, você vai esmurrar a parede, você vai ficar puto, você vai falar, não sei se já esse horário já pode falar. Pode. Nosso público é maior. Se você estiver assistindo essa gravação em horário com crianças, não pule, faz pi. Mas mas é seu, entendeu? Se você resolver fazer um investimento com pouca informação, o risco é teu. Quando você está fazendo com o dinheiro dos outros, assim, alguém olhou para você e falou o seguinte, cara, eu tô entregando na tua mão, né, a responsabilidade disso, entendeu? Então, isso ganha uma outra dimensão, né? Eu lembro, por exemplo, o começo todo da minha história de gestão era principalmente, não o começo, o meio, era gestão comprando fundos de terceiros, né? Tinha um fundo incrível no Rio, o pessoal da Polo, e eles não abriam carteira. Quer dizer, eu não tinha acesso à carteira na mesma periodicidade que eu tinha acesso às outras carteiras. E quando você investe em fundos de terceiros, você confiou em mim o teu dinheiro e eu fui lá e confiei nele, né? Vai fazendo... Aí eu falo assim, eu acho esse cara fantástico, confio nele, gosto, não sei o quê, mas ele não me mostra a carteira. Aí eu falava pro cliente, pro meu dinheiro eu vou, mas pro teu eu não vou. Aí você fala assim, mas por quê? Você faz pro seu, ele faz pro meu? Eu falo assim, mas imagina se tem uma merda no fundo dele. Você vai virar pra mim e falar assim, como é que você comprou ele? Ele nunca te mostrou o que ele fazia.
E você, entendeu? Então, tem coisas que você topa fazer para o seu que você não topa fazer para o outro, né? Isso sem contar as questões de escala, né? Pô, você mexe com opções. Beleza. Liquidez, tem né? coisa que você consegue fazer para X dinheiros, aí eu viro para você e falo assim, ó, amanhã você começa a tocar o meu fundo de 1 bi. Tem posição que eu sozinho não consigo sair, que Exato, eu entro, limpo entendeu? o book. Então, assim, e a gente tem esse problema, por exemplo, na hora que a gente vai dar vida para o relatório, como eu brinco, né? Tem posição que eu falo assim, olha, ou eu vou fechar esse fundo com 50 milhões, 100 milhões, ou tem posição que eu não vou fazer. Aí o cara do relatório fala assim, mas por que você não está fazendo? Cara, porque eu demoraria 2 anos para sair. E aí na pessoa fixa você fica, né? E para empíricos também, para empíricos research também foi um aprendizado isso, porque assim, você vai lá Tem e esse desafio. Não, e você publica, ó, minha recomendação, tá aqui. Aí você faz toda a conta certinha de quanto deu e quanto não deu, ó, fiz o preço, tira print da tela, você faz tudo bonito, né? Mas vai fazer um fundo. Pô, aí você tem 50 milhões para fazer. Aí você começa a fazer tudo na mão e você joga o preço loucamente lá para cima. Não faz. O Kiki, que é meu braço direito na gestora, ele fala assim, cara, normalmente eu faço uma coisa assim, 2, 3 dias, às vezes, depois. Porque o relatório dá aquela puxada, eu espero o negócio voltar, a normalizar pelo menos, e vou fazer depois. Então, assim, se chega alguém para mim e fala assim, tem um relatório de trading louco aqui, você consegue copiar, fazer o fundo disso? Não consigo. Não consigo. Consegue fazer um negócio de alocação de longo prazo? Consigo, porque assim, é importante o preço que você vai comprar? Mas não é o mais importante, entendeu? Porque eu não vou acertar. Assim, que eu não vou, não sou eu puxando eu mesmo, né? Então, e 2, não dá para fazer, entendeu? Então, acho que essa diferença da relação de confiança e a diferença da escala do volume, fundamental. Né? É fundamental. Eu fico pensando nisso. Eu acho que tem um... Então, assim, quando você quiser fazer o seu fundo de bi, cuidado. Então. E ainda acho que tem um elemento, né, de comercial, né? Você tem aquela pressão estou perdendo, né? E os clientes, a maioria dos brasileiros, não gostam de perder. Eles não sabem perder. Não, pois é, assim, né? E no Brasil, não é nem um tô perdendo, né? É assim, tô perdendo com vitrine, né? Porque a cota diária pública, né? Assim, eu não estou fazendo uma apologia à não transparência, mas a gente vive, assim, a gente demora um tempão para engravidar. Aí você demora 9 meses para nascer, depois você demora uns 20 anos para ter coragem de ser alguém, para andar sozinho, né? Não, mas para investimento eu quero que ele se materialize hoje. E se existisse cota horária, eu preferia do que cota diária. Doideira, né? É uma doideira. Pô, eu vou em evento, eu vejo gente assim, o cara no celular, o cara lá na frente falando, ele no home broker, vendo, assim, mas vai controlar o quê? Para que você construir uma fábrica demora meses, né? Anos, até que aquilo ali se pague, não sei o quê. Mas o investimento, o resultado, o guidance, o que você quer, né? Que é um pouco do desafio das empresas que ficam públicas. Talvez o maior desafio delas, né? Por um lado, você tem acesso a um dinheiro eterno ali, que é lindo. Mas, cara, essa ditadura do resultado trimestral, o que você consegue fazer numa empresa que dá resultado? 3 meses. Né? Nada, entendeu? Mas a paciência das pessoas para investimento é isso, né? E tem essa confusão, porque quando você compra ações, a disponibilidade do dinheiro é em D2. A execução da disponibilidade é instantânea, nesses milissegundos de ticker. Mas o horizonte de investimentos não é esse. E as pessoas confundem as duas coisas. Né? Então, assim, tô com dinheiro aqui para viajar no Natal e me dá umas ações aí que eu posso comprar? Esquece. Tchau. Um dos primeiros... Não tem pessoal da família, Juju? Não, tem. Família tem várias histórias, mas talvez eu tinha que ter botado ali, não pode falar de coisa de família. Não. Mas
Não, esse negócio por exemplo, o Dório Ferman, um dos maiores gestores aí do Brasil, do Opportunity, da geração anterior a que está aqui, né? Ele ainda está, graças a Deus, em plena atividade. Você entrava no escritório do Opportunity do Rio para falar do fundo. Já era difícil falar com ele, né? Mas ele chegava e falava assim, qual horizonte de investimento você tem? Se você não respondesse 10 anos, ele não continuava a conversa com você. Caraca. Entendi. Aí você achava machão. Não, longo prazo, 5 anos. Ele, então vamos comprar renda fixa para você. Então, legal, assim, e tem toda a razão, faz mas, sentido. pô, hoje o longo prazo, não tá, né? mas longo prazo virou, é um ano, entendeu? Ainda mais nesse mundo, né, que a gente tava brincando aqui dos TikTok. 30 segundos do TikTok, pô, assim... Só que não pensa no quanto questão tempo prática, até você né? lançar um produto, até você, né? E, putz, né? E é engraçado porque esse é um problema que ele não é um problema do investidor que não conhece o mercado. Ele é eu brinco assim, não existe esse papo do investidor conhecedor e do incauto, do recém-chegado. Todo mundo é ansioso. Todo mundo tem. Eu tenho nas minhas vidas passadas, um dos meus maiores clientes. A família tinha vendido um negócio, né? Então eles estavam bem capitalizados e tal. E era um negócio de bolsa, né? Mercado financeiro. E todo o meu embate com ele era assim, eu falava na reunião, você quer ouvir? Quer que eu te agrade ou você quer que eu faça valer o que você está me pagando? Porque ele queria tudo no CDI. Eu falava assim, ó, você tem dinheiro, você é o cara que tem dinheiro para aproveitar todos os benefícios de longo prazo. Né? Que você pode esperar, porque você não precisa do resultado. O cara que não tem dinheiro, esse cara precisa do resultado logo para fechar o mês. E aí entra esse paradoxo maluco, né? Porque o cara que não tem dinheiro tá tão desesperado com o resultado que ele topa correr um risco que ele não poderia, que ele devia estar todo guardadinho, sentado na renda fixa mais basicona, mas ele precisa do retorno. Né? Enquanto o cara que tem o retorno, que tem o tempo e que pode correr o risco, como qualquer retorno em cima de um patrimôniozão é muito mais do que ele acaba gastando, ele não vê. Né? Aí eu falava para ele, assim, ó, se o seu avô que montou a empresa que você herdou e vendeu pensasse igual você, nesse curto-prazismo de ver todo mês o resultado, você hoje estava trabalhando. Porque você não ia ter dado nada. Porque, assim, uma fábrica no negócio era, assim, 2, 3 anos entre achar o lugar para fazer a fábrica, para pegar o financiamento, para montar, para construir, para trazer as máquinas, para resolver dar dinheiro. Aí eu falava para ele, vamos botar dinheiro em private equity? Ele, daqui a 20 anos? Nem por um cacete. Aí eu falei, não, mas e o dinheiro que você vai deixar para os seus filhos, né, para os seus netos? Ele falou, não, mas meus filhos ainda não têm filhos. Eu falei, mas vão ter, né? Entendeu? Então esse pensamento geracional, né, de longo prazo é um problema, porque assim, é difícil você falar, né, vou fazer um negócio que alguém vai se beneficiar que não vou ser eu, né? Poxa, eu sempre que eu faço essas contas, eu penso, quanto que meus filhos, meus netos vão herdar? Então você é o diferenciado, ele entendeu? É o diferenciado. E é engraçado porque assim, quem pode não aproveita, e quem não pode, desesperadamente quer, entendeu? Então tem esse... E resgates conflito no meio do caminho atrapalham o fundo? A posição do fundo, alguma coisa do tipo, ou não? Olha, assim, um fundo bem feito, e aí bem feito significa um fundo onde as regras de resgate estão condizentes com o fundo, assumindo que você está num fundo que tem marcação a mercado adequada, a regra de resgate, todo dia você está com o portfólio corretamente precificado e um resgate ele é corretamente ele é corretamente cotizado de tal forma que é como se você tivesse destacado um pedaço e vendido aquele pedaço. Só que a prática é diferente da teoria. Né? Olha o que está acontecendo no mercado aí. Tem um fundo de crédito razoavelmente grande que
teve um problema numa posição que não estava devidamente marcada, porque posições de crédito são mais difíceis. Só que na hora que entrou um resgate grande de um grupo de cotistas, isso veio à tona. E aí, pelo menos, o modelo de resgate era um resgate longo. Então, quer dizer, o gestor acabou acordando para o problema antes da hora e resolveu precificar forçadamente o ativo antes de dar saída para essa turma. Uhum. E aí, só que isso gerou uma desconfiança em relação à competência do gestor ou à transparência do gestor, o negócio. E aí todo mundo está pedindo resgate do fundo. E aí esse fundo tem ainda outros mecanismos que a gente chama de mecanismo de gate, onde você pode limitar quanto de resgate você vai dar num determinado... Você vai liberar numa janela. Agora, por exemplo, a gente na Empíricos tem os nossos fundos de ações invariavelmente são 60 dias. Alguns são 30, mas a maior parte deles são 60 dias. Não tem uma live, uma vez que você interage com o cliente que ele não fala assim, pô, mas esse fundo de resgate é ruim. Porque ações é D2, né? Uhum. Aí eu falo assim, olha, o prazo de resgate de um fundo existe para proteger o cotista que fica no fundo. Ele não existe para penalizar o cotista que fica no fundo. Ele existe para proteger o cotista que fica no fundo do cotista que sai do fundo. Entendeu? Então, assim... Por quê? Porque para comprar uma posição sai da maneira mais adequada? Aí eu tenho mais tempo. Entre você pedir e eu vender, eu tenho um tempo para vender aquela posição de forma sem agredir o mercado. Né? Agora, você tem casos e casos de gestores que, assim, em épocas de resgate muito forte nos fundos, eles agrediam o preço. Porque é o seguinte, ó, você está saindo, eu vou derrubar minha cota, você vai sair na pior, quer dizer, você vai sair no mercado lá embaixo, eu vou segurar, né? Imagina que eu vou transformar isso daqui num exemplo prático. Imagina que eu tenho um fundo com 2 papéis. Um papel bem líquido e um papel bem ilíquido. Tá? E vocês 2 estão no fundo. Vocês têm metade do fundo e o fundo tem metade de uma ação bem líquida e metade de uma ação bem líquida. Aí você pede o resgate. Se eu tiver um fundo D1, D2, desse assim, eu não tenho outra opção. Eu vou vender o papel líquido. Vou vender o papel líquido, você vai embora feliz, o preço vai ser o justo, porque está marcado no mercado, e você ficou num fundo só com o preço do papel líquido. Quer dizer, eu beneficiei você e eu deixei você em apuros. Potencial. O que o gestor, assim, que quer proteger quem fica, faz? Você pediu resgate? 60 dias. Eu vou vender... ilíquido. Não, eu vou vender toda a posição ilíquida. Para eu vender toda essa posição ilíquida, em um dia eu vou derrubar o preço dela lá no inferno. Pum! Derrubei. Você saiu com a cota... Pô, a cota estava aqui em cima, mas na hora de sair ela... Puta preju. Beleza, mas ele que ficou... Tá só com a posição líquida, eu vendo a posição líquida dentro do fundo, recompro aquelas ações que estão lá embaixo baratinho, o fundo volta, ele vai ficar feliz pra burro comigo, porque pegou esse... Aí eu vou pedir resgate. Não, mas... né? Mas, entendeu? Entendi. Tem gestor que faz isso. Sim. Agora, aí você vê assim, fundo de crédito, resgate em D5, essa foi a crise de 2019. Ali em novembro de 2019, antes da pandemia, o mercado de crédito deu uma super estressada. Porque você tinha em plataforma fundo D5, até fundo D30, mas fundo D5, bi, 2 bi. Aí pede o resgate. Aí, cara, não tem liquidez. Tem liquidez para cima, não tem liquidez para baixo. Caraca. Entendeu? E aí isso de então resgate, assim, na teoria, você tem todas as dinâmicas, mas, putz, assim, não entra num fundo D. Mas, pô, o fundo D5 é muito melhor, porque ele é... Cara, eu não compro um fundo de crédito D5. Eu compro um fundo D180. Mas, puta, é foda pro cliente. Mas, assim, se eu evitar... Se no meu fundo D60 não entra o cara que quer comprar ações com dinheiro pro Natal, eu tô fazendo uma coisa boa para ele.
Porque não é para entrar. Sim. Muito Exatamente, é verdade. bom. É, muito bom. Mas assim... Eu tinha essas dúvidas, assim, fico pensando, porque eu vi nessa migração com a alta dos juros, como que ocorreu muito resgate em fundo multimercado E ações principalmente. de ações, e foi tudo para fundo de renda fixa, né? Foi para o mercado de renda fixa em geral. E aí eu fico pensando como que isso impacta o mercado de modo geral. Não, então, assim, impacta porque Quando é generalizado, não tem o mercado jeito, de né? bolsa no Brasil é pequeno, e aí generalizado o mercado acaba caindo porque você está agredindo o mercado mesmo, né? Agora, se os fundos fossem muito longos, né? Você talvez... Dilui o... E, quer ver, crise de 97. Eu tinha fundo de gestão de bonds, né? Não, é porque as coisas machucam, mas é a história de você ir aprendendo. Aprende, O Unibanco tinha fundo de bonds. Outras casas, bancos de investimento tinham fundo de bonds. Mercado, nem existia marcação mercado naquela época. Porque bonds é balcão, não tem bolsa. Né? Então, literalmente, chega no final do dia, você passa um papel pro back-office falando, são esses os preços. Aí veio a crise, a gente falou, cara, derruba os preços. Põe tudo 20 pontos para baixo, 30 pontos para baixo, porque sumiu o preço. Só que os fundos do Unibanco tinha liquidez em D3 e D5. Meu Deus. E aí, o que os outros players do mercado fizeram? Fecharam, era fundo offshore, não era fundo brasileiro. Então, o fundo brasileiro seria mais difícil de fazer, mas é fundo no Brasil. Fecha o fundo para resgate. Ou seja, quero pedir resgate. Não pode, o fundo está fechado. Aí o Unibanco falou assim, cara, o Unibanco não pode fechar um fundo para resgate porque isso dá corrida bancária. Né? Isso vira um boato de que é o banco que está com problema. Uma bola de neve ruim. Beleza. O que aconteceu? Os nossos fundos, que tinham liquidez desproporcionalmente curta para um ativo que não tinha aquela liquidez. Por que eu perdi 12 quilos? Porque eu passei 3 semanas lá com a turma, todo dia vendendo. A gente vendeu 50 milhões de eurobonds todos os dias. Foram 750 milhões ao longo de 3 semanas. O cara que estava fechado cruzou os braços e rezou. Acendeu uma vela e rezou. O que aconteceu com o mercado 6 meses depois? O mercado voltou, ele apagou a vela e abriu o fundo. E o cara que ficou lá xingou ele durante 6 meses, mas depois o dinheiro dele ficou preservado. O dinheiro do fundo de banco, eu vendi. Vendi. Derreteu. As pessoas não recuperaram. Quem saiu com prejuízo. Quem ficou com prejuízo. Gente. Entendeu? Caraca. Então, então às vezes mesmo a decisão correta era ter fechado o fundo. Ainda que era uma decisão, né? Arriscada. Aí, por exemplo, tinha gente da minha família com dinheiro no fundo. Aí lá eu tomei a decisão de nunca mais atender família. E eu só quebrei essa regra com a Empíricos, porque aí é varejo, né? Aí eu nem controlo, entendeu? Mas, é uma da linha, quando é um capítulo extra da tua pergunta de como é que é cuidar do dinheiro dos outros. Porque, quer dizer, não que seja diferente cuidar da família, mas você conhece as pessoas, né? É muito ruim conhecer. Então, chega pra mim, olha, eu tenho esse dinheiro, eu preciso de não sei o quê. Pô, e aí você se esforça para, olha, isso tem risco. Não, mas eu sei, tal, não sei o quê. Porque, se você não quer, parece que você não quer ajudar. Aí quando você ajuda e dá certo... Legal. Quando você ajuda e dá... Não, quando ajuda e dá certo... Não, quando dá certo, do tipo assim, sua obrigação. Pô, não, mas eu já tudo esperava bem. que desse certo. Mas tudo bem. Esse é o topo. Eu não quero a glória, mas é difícil, entendeu? E aí... Eu sempre eu mexo com investimentos, para minha idade é bastante tempo, né? Faz 10 anos no mercado, 8 anos em opções. E direto as pessoas, principalmente da família, pedem para eu gerenciar. Até hoje em dia, gente aleatória aparece já, né? Por causa das redes sociais. E eu sempre falo não.
Porque é aquilo que você falou, o que eu faço com o meu dinheiro? Eu não tenho coragem de fazer com o dinheiro dos outros. Então, meu patrimônio varia lá uma quantidade bizarra e eu olho e falo, ok. Não, então, é que eu, assim, eu gosto... eu não sentiria a mesma coisa que o dinheiro dos outros. Se você me perguntar o que eu faço, qual é a minha profissão, eu brinco, eu sou um médico. Eu falo isso bastante. Eu sou um médico que cuida de um órgão que fica fora do corpo, que é o bolso. Mas ele tem conexões incríveis com o corpo inteiro. Com a cabeça, com a barriga, com o coração, com tudo. Então, mas como médicos normalmente falam assim, eu tenho um prazer em ajudar as pessoas. Né? Óbvio, eu gosto de ganhar dinheiro, eu gosto de ter sucesso, tudo, mas eu gosto da ideia de ajudar pessoas e quando eu olho a minha trajetória financeira, é como se eu era um médico para clientes, eu era um médico caro de clientes grandes e agora eu sou um médico sem fronteiras, sabe? Agora eu atendo povão geral, né? Mas, então assim, eu gosto de ajudar. Então o dizer não vai contra isso, entendeu? Né? Mas é difícil. É difícil. Mudando um pouco o foco do assunto, hoje... Vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol. Você tá otimista com o Brasil hoje? Será que o Brasil vai ganhar a Copa? Eu tô brincando. Olha, vamos lá. Eu adorava responder essas perguntas dizendo que eu tô construtivamente otimista, mas as pessoas falaram que isso é falta de coragem de falar. Não, é assim... Não quero falar de eleições, ainda que a gente esteja a poucos dias das eleições. Só falta 4 dias. Né? Assim, nossa, é verdade. E talvez só falte 4 mesmo, né? Só falte 34. Mas o que eu acho assim... Pô, se você me perguntar, você está feliz com os candidatos que a gente tem? Não tô. Gostaria de ter a opção de votar num terceiro que não está ali. Mas eu acho que, independentemente de quem ganhe, tem um legado aí de 20 e tantos anos de fazendo mais coisas certas do que coisas erradas também, que eu acho que tem espaço, provavelmente, se a gente não fizer nenhuma virada, mudança de rumo muito mirabolante, que não é impossível, infelizmente, que a gente se beneficie absolutamente, né, quer dizer, que seja bom de verdade e no relativo para os outros países do mundo também, né? Porque eu estou escrevendo, toda quinta-feira eu escrevo texto. O texto de amanhã é um texto sobre a primeira tempestade que o rei Charles está pegando, né? A gente brinca assim que o Charles I foi decapitado, o Charles II, que era o filho, ele foi exilado porque foi um período que a Inglaterra tentou fazer uma república, ele voltou, e agora que o Charles está usando o nome de Charles III, quer dizer, nem esquentou a cadeira, já, né? A Libra já está derretendo. E é um problema me lembra muito, lá vocês falaram da década de 90, tá com cara de Brasil daquela época, entendeu? Tá com cara de país emergente, né? Moeda sendo atacada, inflação com cara de descontrolada, pouca observância ali do controle fiscal, né? Uma dor de cabeça. Eu tinha notado isso, só acho que sobre os Estados Unidos. Falar que os Estados Unidos tá indo para o caminho Dilma. Não, é que os Estados Unidos, diferente, é que eu acho que a Europa é muito pior que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos... Não, exato, tem a crise energética e os Estados Unidos, assim, bem ou mal, a economia ainda está aquecida. A economia na Europa, assim, nem aquecido está, porque tem que desligar os aquecedores, né? Assim, então, nem entendeu? E ali, eu acho que tem tem um pouco de não é, eu não quero dizer que tem uma arrogância, mas tem um desconhecimento não é trivial você chegar e falar, hoje a gente olha para trás e fala assim, olha como foi fácil, o Brasil fez o Plano Real, aí o Brasil começou a controlar o lado fiscal e tipo, magicamente, 30 anos depois, olha como a gente não tá bem, mas parece que tá bem. Não é assim, né? Então, assim, até os caras se acertarem, né? Não é compra 5 bi no 30 anos, lá no Guild de 30 anos, que segura a crise. A crise tá lá, entendeu?
né? E tem uma crise social no meio, tem uma crise política no meio, e tem... Né, a geração, assim, a Europa é rica, mas não foi a geração atual que construiu essa riqueza e a estabilidade que tem lá, mas né? quem é rico? Então, que Europa é rica? Entendeu? O PIB per capita. Isso que não, quero sim, dizer. mas tipo, é uma população envelhecida, tem um desemprego alto, tem queda de produtividade. O euro, como experiência financeira, ele tira graus de liberdade dos países, né? Você não consegue fazer as brincadeiras, você não consegue desvalorizar, deixa a tua inflação ir, né? Assim, Jogada cambial. Não, é como se você só pode jogar bola com uma perna, entendeu? Né? Então, não é trivial. Então, eu tenho uma sensação de que neste contexto, né? E aí você põe assim, tipo, tudo bem, o Brasil não é país desenvolvido, mas os países desenvolvidos estão encrencados, né? Não tem ninguém, tipo, né? Os Estados Unidos é o que melhor aparece na foto, mas ele tá com uma cara de que vai tomar ele vai ter que se dar uma rasteira para controlar a inflação. Né? Aí você tem países emergentes. Rússia, fora de cogitação. China, né? Assim, aquela China... Crescer 2,8 esse ano. Não, ridiculamente a baixo. brincadeira da China era vai crescer 6,5 ou 7,5? Vai crescer 6,5? Vão apertar os números para 6 ou para 7? Para 6 ou para 7, né? Todo o governo... primeiro governo do Lula que foi bom porque a China soprava o mundo a 8%, 10%, né? Pô, China não dá sem... E fora essa discussão de, pô, cada dia que passa ela intervém num negócio diferente, não dá para saber. Não dá para saber nem se as informações são verdadeiras. Aí Exato. chegam vídeos de tanque em frente de banco. Não, e tá fechada, o país tá fechado pela pandemia. Tipo, a pandemia lá durou 10 anos, né? No resto do mundo 2. Crise imobiliária, pessoal derrubando o bairro inteiro. E assim, só que sempre teve isso, né? Só que você foi empurrando. Ou a sensação de que agora vai, mas não sei. Então, não é fácil, né? A gente montou fundo Tech Ásia, Tech Games, pô. A gente se arrebentou, né? Quer dizer, surfou uma puta onda, depois sofreu, tá difícil. Beleza. Índia. Tá caro pra burro. Às vezes parece um problema demográfico que a gente demais. Às vezes ela parece meio China, às vezes ela não sei o quê. E os outros? Não tem os outros. Não tem Turquia, não tem Argentina, não tem nenhum país da América Latina. Turquia e Argentina, a inflação batendo nos recordes. Então, assim, parece que a gente só sobrou a gente, entendeu? A gente vai ganhar por desqualificar. Porque, entendeu? Então, assim, no relativo, acho que esse tal do... Mas eu brinco todo dia, né? Ontem o mercado despencou, a gente despencou também menos. Aí hoje o mercado lá fora voltou, né? O S&P deu 2, a gente deu 0. Aí eu pergunto pro Kiki, eu falei, é decoupling ou é recoupling? Aí ele falou, não, tudo é normal. A gente cai junto e a gente não sobe. Porque ele tem um ano a mais do que eu. Então ele é assim, a gente tem 2 caras quadrados e ainda o Chico Levy é o estrategista pro Elf. Então eu falo assim, tem 3 caras velhos dessa geração que, pô, só gosta de apostar contra, entendeu? Mas eu acho que tem uma oportunidade, sim, assim, relativa e uma oportunidade prática que é o seguinte, pô, a gente fez um dever de casa bom ao longo dos tempos, mal ou bem a gente, assim, né, o Brasil foi e voltou na expansão fiscal na pandemia, né? Tem um dever de casa, tem um setor agropecuário pujante, né? Então, assim, acho que pode ser bom. E acho que pode ser bom para a Bolsa. Isso está todo mundo falando, Bolsa dar um rally até o final do ano, porque eu acho que, assim, tirar o assunto eleição da frente, seja lá para que lado, assim, vamos ter que escolher um outro problema, entendeu? Não vai mais ser esse, entendeu? Eu ia te perguntar isso. Acha que independente do resultado das eleições, se acaba o risco eleição, um simples fato de acabar a incerteza, acho. Dá um ar para a Bolsa? Assim, isso não significa dizer que os 2 presidentes serão iguais. Né? Eu não tenho a menor dúvida assim, que investir
estatais ou quase investir em Banco do Brasil e Petrobras não será igual, né? Ou, assim, tem tudo para não ser igual se ganhar o presidente atual ou se ganhar o ex-presidente. Mas eu acho que, assim, você risca da pauta. Ó, não temos mais o assunto. Qual é o próximo problema? Aí a gente vai voltar a falar... Guerra da Ucrânia. Guerra da Ucrânia, recessão lá fora, vai pegar o Brasil, né? Aí você vai começar a falar... Aí você vai ter que falar, beleza. Aí a gente vai começar a falar da reeleição do Lira em março, em fevereiro lá. Esse é o próximo problema que a gente tem. Né? Os dois presidentes terão que lidar com um Congresso muito mais difícil, musculoso, né? e poderoso do que foi o Congresso durante todos os presidentes que passaram. Ninguém tinha um Congresso tão forte. Né? Isso é bom, isso é ruim. Né? Isso é bom porque você não faz loucura sem o Congresso, isso é ruim porque você não faz nada bom sem o Congresso. Então, por isso... Mas eu acho que assim, tira o problema. Não estou fazendo nada porque eu estou esperando a eleição. Me dá outra desculpa, entendeu? Alguma coisa você vai ter... não estou fazendo nada por causa da Copa. Beleza. Mas, né? Mas isso sai da frente. Sai da frente. Não sei se você pode falar por você, gestor, mas tem algum setor, tem alguma ação que alguma coisa te chama a atenção hoje em dia? Olha, tudo. Tudo tá barato? Não é assim, eu não quero falar que tudo tá barato, mas eu acho que assim, em vários setores você tem uma narrativa de você falar o seguinte, olha, o preço intrínseco, ou o preço potencial, ou o preço justo, ou o valor disso daqui, ou o caixa da empresa está valendo mais do que ela vale, né? Ou o ativo desse fundo, tipo um fundo imobiliário. Se eu quiser construir um outro prédio igual, somando terreno com preço de construção, dá o dobro de quanto esse negócio está valendo. Ponto. Caraca. Sim. Então assim, aí volta aquele, putz, mas na bolsa vai cair, vai não sei o quê. Né? Bom, para amanhã não dá para comprar, mas tem, assim, eu não estou dizendo que esse negócio vai subir de preço, só estou falando o seguinte, para você construir outro prédio igual do lado, custa o dobro. Tem alguma coisa errada. Entendeu? Né? Então, assim, mas em outros ativos da bolsa, você tem essa situação, ó, essa empresa tem tanto de caixa, ela fatura tanto, não vai cair, né? Porque ela não é moda, não é não sei o que, é um negócio... tá aqui. Tá barato. Ou ela foi proibida, tipo, sumiu, veio uma espaçonave, abduziu ela, entendeu? Então, acho que você tem inúmeros exemplos assim. É verdade. Entendeu? Inúmeros exemplos assim. É. Né? E longo prazo, então. Longo prazo, Agora, assim, 2 aninhos. Mas se você vier para vida real ali, todo dia na plataforma da Vitrio, assim, a gente hoje tinha lá precatório, que a gente, com uma parceria com a Hearst, você tokenizou, então você compra uma tirinha de precatório. Sai até a hora do almoço. Se você quiser comprar, você tem que correr, porque na hora do almoço já acabou. Legal. Vende um fundo. Puta, fundo, hoje eu não quero. Sabe? Então você tem aquela lojinha assim, a lojinha do fundo, ninguém passa na porta, só para fundo de renda fixa. A lojinha do CDB pré-fixado de 6 meses, vende feito água. Bombando. CDB pré-fixado de 6 meses, cacete. Pra quê? Né? É tudo estranho, ele né? Ele quer fazer trade com renda fixa. E perguntando isso, nesse cenário... Então, isso que eu quero dizer é o seguinte, este fluxo de mercado local talvez demore para vir, mas talvez um fluxo de mercado estrangeiro venha mais rápido. É o que tem sustentado também a Bolsa, né? Já faz... Esse ano entrou 60 assim, em 2012 foi igual. Em 2012 tinha 2 produtos matadores de renda fixa no Brasil. Era LCA do Banco do Brasil e LCI da Caixa Econômica Federal. A gente na GPS abriu conta, todos os clientes abriram conta na Caixa Econômica Federal, mínimo de aplicação R$1 milhão em LCI com liquidez diária. A 100, 102, sei lá. Era um negócio bizarro. O dinheiro ficou empatado e outros compravam CDB e tal. Esse ano foi o ano das ligas do Bradesco e do Itaú. O dinheiro ficou empatado nesse negócio.
o cliente que botou ali vai ganhar os 14%, 15%? Vai. Mas se amanhã aparecer uma oportunidade da bolsa, esse dinheiro não vai para a bolsa. Porque o cara ficou cravado, ele está preso naquele negócio. Não estou dizendo que é necessariamente uma coisa ruim, mas se fosse um tudo ou nada, é assim, não é que você está ganhando 14%. Você está ganhando 14% e é um custo de oportunidade, né? Que pode ser que ele não exista, mas você está escolhendo não participar das próximas promoções que vão ter na bolsa nos próximos 2 anos. A não ser que você tenha dinheiro novo. A não ser que você não tenha feito com 100% do seu dinheiro. A não ser, né? Pô, interessante. Eu ia te perguntar, e esse movimento de queda de juros, assim, particularmente eu acredito muito na bolsa. Eu estou 100% posicionado em bolsa e não estou nem mais posicionado em bolsa Estados Unidos. Bolsa Brasil, desde o meio do ano passado, migrei as coisas tudo para cá. 100% ações e opções. Assim, eu tento, eu não falo assim. Em casa. Não faço isso em casa, mas é o que eu faço. Então, assim, eu tô bem otimista em relação ao mercado pelos próximos 1-2 anos aí. Principalmente quando os juros começar a cair, eu acredito que as coisas devem começar a mudar. Mas com os juros caindo, você acha que tem mais espaço para ganhar dinheiro com uma renda, com marcação a mercado de renda fixa ou na renda variável mesmo, em ações? Nos dois. É que são coisas diferentes, né? O quanto você vai ganhar na renda fixa é fácil. Uma conta de... Né? É literalmente quanto você acha que aquele juro real vai fechar, multiplicado pela duration. Né? Para matemáticos, isso daqui é um problema de geometria. É lindinho assim. Né? Para bolsa, você tem 2 efeitos. Né? Um efeito é o efeito apenas de valuation. Né? Então, você vai descontar o fluxo futuro, né? Aula teórica. O fluxo futuro de dividendos você vai descontar por... O fluxo de caixa futuro você vai descontar por uma taxa menor. Isso, automaticamente, teu preço-alvo para aquele negócio pula para cima. Isso é o primeiro efeito, que é, contrariamente, o que a gente viu na Bolsa Americana e nas empresas de growth ou de alto crescimento aqui nesse primeiro semestre. Né? Foi o primeiro efeito. O segundo efeito é o que um juros mais baixo faz com a economia. Né? E é o inverso do que a gente está vendo agora. A discussão é, o juros mais alto leva a economia para a recessão? Um juros mais baixo põe graxa na máquina e faz a máquina rodar mais rápido? E aí você tem um efeito de mais longo prazo. Né? E aí cada setor vai se beneficiar de um jeito, mas é de se imaginar que a economia anda melhor ou anda mais rápido com juros mais baixos, porque o dinheiro não fica empossado. Né? O dinheiro entra para abrir novos negócios, para fazer novas contratações, aumentar a base. Né? Então, eu acho que assim, você ganha em todos os lados, entendeu? Mas você ganha mais... Você ganha primeiro na renda fixa e primeiro nessa reprecificação, né, de bolsa, e depois você ganha num efeito de mais longo prazo em ativo de mais risco. Ativo de mais risco. Legal, interessante. Então a pessoa poderia se organizar e fazer esse ganho da renda fixa e depois migrar para a bolsa e depois... No mundo perfeito, sim, né? Você marca os horários, você vai estar certinho. No mundo não perfeito, as coisas todas, né? Assim, se você acreditar que o mercado traz para o preço todas as informações, o mercado já está trazendo para o preço, né? Por que está todo mundo falando de não? É importante saber qual é o juro terminal, né? Porque as pessoas querem saber o seguinte, bom, quando para de subir, para eu começar a modelar quando começa a cair. Aí, só que assim... Acho que foi a discussão da semana passada, no dia já foi, né? Quando todo mundo souber que ia cair, já tá no preço. Já tá no preço, tá precificado. Mas o pessoal tá nessa dúvida ainda. Semana passada, acho que foi semana passada que saiu o cupom, os juros. Foi semana passada, né? E o pessoal tá na questão. E aí? 7-2, eles ainda vai mais. Exato, eles mantiveram os juros. Mas se você olhar assim, a curva, mas olha a curva de juros no Brasil, ela já é... A curva já tem a queda. Né? Então, assim, você já está modelando, né? Assim, se você modela com aqueles juros,
Já tá assumindo colocando que isso essa é a no melhor preço. e essa é a melhor, você já está no preço, entendeu? Né? A discussão tá em você falar o seguinte, não, essa curva tá errada, né? tem espaço para eu Pra aproveitar mais. arbitrar Ela vai ali, cair é mais diferente. cedo ou ela vai cair mais tarde, né? Se você é pessimista, você acha, putz, olha, os Estados Unidos vai ainda ter que subir tanto lá fora que a gente vai acabar sendo dragado e não vamos conseguir cair tão cedo. Né? É. O mundo, quem acredita Eu vi alguns no... especialistas falarem isso. O decoupling é acreditar que a gente não vai subir juros, não vai ter que subir juros porque lá está subindo. Ou que a gente vai poder viver um mundo onde lá está subindo e aqui está caindo. Eu peguei o histórico dos movimentos dos juros nos Estados Unidos e no Brasil. E comparei com a Bolsa. E a Bolsa brasileira, em boa parte do tempo, tem uma correlação positiva com a Bolsa, com o aumento de juros americano. Tem alguma lógica isso? A Bolsa brasileira tem uma correlação Ibov. positiva com o aumento de juros lá fora. Quando lá aumenta os juros, 80% do tempo é que a Bolsa está subindo. Teria alguma explicação para isso? Me perguntaram isso, né? Porque eu mostrei. Falei, quando os juros brasileiro cai, a Bolsa, de modo geral, ela tende a subir, né? E o juro americano, não. O juro americano sobe lá e maior parte das vezes, quando o juro americano está subindo, aqui também está subindo a Bolsa. E às vezes é contrário ao juro brasileiro. Talvez coincidência porque o juro brasileiro está caindo e ele importa mais, ou... Não, teria que tem que olhar, não, assim. Eu não soube explicar, me Você perguntaram. pode ter algumas respostas, pode ser a questão dos ciclos, pode ser uma questão de você tá tendo porque tá dragando para lá e tá mexendo o câmbio, e aqui você tá tendo uma replicação por causa do câmbio, mas aí teria que olhar. Não sei te responder de bate-pronto Eu não soube responder, me Quer dizer, perguntaram, eu tô jogando. não quero responder uma coisa que depois seja uma bobagem, mas... Vale o estudo, hein? Até para ter certeza, se você só viu um pedaço nos 28 anos. Eu achei muito interessante. É que também tem tanto tempo que não sobe juros lá, né? Entendeu? O histórico é todo antigo. Pra ter E cada momento do mercado é único, né? Não, sim, mas assim, lá não sobe juros há muito tempo, né? Uhum. Esse é um outro negócio que tem a ver com o que eu estava falando do negócio da Inglaterra. Quando os juros ficaram negativos, zero e negativos, a gente brincava e falava assim, eu fiz economia na faculdade, não tinha nenhuma página de nenhum livro-texto que falava de juros negativos. E isso virou normal, né? Do mesmo jeito que eu não sabia comprar, tem gente que não sabe o que é o mercado com juros para cima, entendeu? Porque se acostumou com... Né? E até não só padrão do investidor, mas padrão do consumidor, né? Ou padrão do investidor em mundo real. Eu posso montar um negócio e tomar dinheiro. Pensa os negócios aqui no Brasil. Não, alto crescimento. O que são essas empresas de alto crescimento? Não, vou comprar e tem dinheiro e eu pego o dinheiro emprestado e vou... E tenho investidor e private equity, vou fazer um negócio, e contrato mais gente, crio mais gente. Mas está dando lucro? Não, lucro é irrelevante. Putz, aí tira da tomada. Aumenta o custo da captação do dinheiro, essa lógica toda acaba, né? Olha o que está acontecendo com a maior parte dessas empresas de tecnologia. As gigantes de tecnologia americana não precisam, elas têm o seu dinheiro, mas e os projetos e não sei o quê? E virou moda, né? Esse mercado de startup, empresa que não dá lucro, ficou muito grande, mas né? é porque, assim, se você tiver um monte de dinheiro aqui e você não puder investir em nada, que é equivalente a... Né? Você na Europa botava o dinheiro e, assim, põe 10, tira 9. Esse era o juro. Né? Então, assim, aí você não põe lá, você deixa aqui. Aí se ele vira para falar para você, me empresta o dinheiro e eu te devolvo 10 amanhã. Se a tua opção é deixar no banco e tirar 9 ou dar para ele te devolver 10, você dá para ele e devolve 10. Aí ele é o mesmo, ele só vai te devolver o mesmo, entendeu? Então, o poder de alavancagem dos negócios com essa taxa de... Com esse 2 décadas quase de taxa de juros zero ou negativa que a gente viveu, ele é muito forte.
Não só no mundo de investimento e financeiro, no mundo de negócios, ele criou, assim, teses, criou metodologias, criou cultura que, hábito. Que agora está sendo fortemente chacoalhada. Fortemente E chacoalhada. É louco, entendeu? que as pessoas que fazem as regras, os reguladores, as pessoas que trabalham, sei lá, no Banco Central Europeu, parte dessas pessoas, elas estão com esse histórico, estão com esse estigma, essa cultura de juros zero, né? Todo mundo. Por isso que eu falei, não é uma questão de arrogância, mas é uma questão de. É um ajuste, entendeu? É um ajuste mental, é um ajuste. Né, e eles não sabem. Né, sabe? É um negócio complicado. Assim, você tem que. Muda a chavinha, um outro. Vamos ver o que vai acontecer. Ainda bem que aqui a gente. Não, tá é por isso que eu tô falando. com Não, isso. é que eu acho que tem um pouco isso, entendeu? A gente, né, eu lembro, assim, quando começaram a negociar as chips nos Estados Unidos, que são as NTNBs, o pessoal nem entendia, era difícil de explicar. Cara, assim, o candidato a estagiário aqui já sabe, porque a NTNB é o ativo principal que tem aqui. Então, a gente estava falando antes a turma que trabalhava fora. O brasileiro que viveu aqui, estudou nas faculdades, todo o processo inflacionário de controle da inflação, era meio rei. Chegava lá e falava... Porque tinha tido a experiência em sala de aula, e a experiência de vida. De vivência, né? É loucura. Caraca, que maluco. A gente tem dificuldade de entender e se colocar na pele do outro, né? Pra entender isso. Pô, mas... por isso que eu tô falando, não é só o impacto no investimento financeiro, entendeu? É um impacto meio... Quase cultural ali, né? E é muito tempo, não é pouco tempo. A gente viveu isso muito tempo. Muito tempo. Jojo, a gente tá chegando às 10 horas aqui. Eu tinha prometido pra não ele é ao liberar vivo, 9h30. minha esposa deve estar pensando, falando Nossa, assim, o que ele que tá aconteceu? fazendo? E ela deve Tá ter numa mandado balada. 400 WhatsApps aqui e eu não tô respondendo. Não, e eu não paro de perguntar, né? Mas, Jojo, que mensagem você deixa pra nossa audiência? O cara que tá querendo investir, que tá lá, ele tá começando agora, ele... Olha, é assim, eu trabalho no mercado financeiro há 28 anos. Nunca trabalhei com outra coisa. Eu gosto disso pra valer. Mas, assim, cuidado com os atalhos. Se você encontrou um atalho, é uma pegadinha. Uma cilada. Não tem o ganho fácil, não tem o ganho assim, garantido, não tem o... Assim, né? Então, assim, ainda mais num mundo de marketing mais ostensivo, assim, cuidado. Isso daqui é um jogo de longo prazo. Não, sabe, é um jogo de longo prazo. Diversificação faz diferença, porque você não tem a capacidade de ficar trocando, escolhendo corretamente, sempre, né? Porque assim, se você quer uma solução matemática, eu falo, a diversificação é uma frustração quando você entende ela. Porque assim, você está garantindo que você não vai ter o melhor retorno. Individual. Né? A todo tempo, alguém que apostou 100% numa coisa vai ter um retorno melhor que o seu. Mas a diferença vai estar que no longo prazo, o teu retorno vai ser mais consistente e no dia que o cara tiver... você vai ver um cara oscilando, que às vezes ele está em primeiro, às vezes ele está em último, às vezes ele está em primeiro, e você vai estar ali sempre em segundo, terceiro. Você vai sempre fazer pódio. Mas na maratona, você vai tirar primeiro lugar. Mas nas provinhas rápidas, nas parciais, você nunca vai estar em primeiro. Mas assim, você tem que estar pronto. Se você entendeu isso, que isso daqui não é uma corrida de curto prazo, aí, diversifica, vai na boa, foge das promessas. Só que é tudo que o cérebro humano é perfeito para cair nessas armadilhas, entendeu? Né? E cai em tudo, né? Você que tem o experiente do tá marketing digital... Criador de armadilhas? Não. O experiente em marketing digital. Você viu como a carapuça dele caiu? Eu nem fiz a carapuça. O experiente... Não, mas eu acho que é até uma das responsabilidades que mesmo a gente, na Empíricos, por estar num negócio em que
Pô, o CEO da Empíricos tá falando isso de mim. Não, eu tenho, assim, pô, eu não, acho que eu não gravei nenhum vídeo até hoje dos milhares que te interrompem no YouTube. Acho que eu já vi vídeo seu, hein? Não, mas onde eu não tenha falado, olha, é para alocar um pouco, é para você botar um pouquinho, isso daqui é ativo de risco, isso daqui tem que entrar na tua diversificação, não sei o quê. Tô falando do cripto, que você pode... Isso daqui pode ter um retorno astronômico. Mas, cara, Mas pode virar o Luna. é um pouquinho, é não sei o quê. Tem que ser um tamanho que se isso daqui sumir, não vai te machucar. Mas o cérebro humano, quero tudo. Quero comer toda a caixa de chocolate. Mesmo que eu passe muito mal depois, entendeu? Então, Exatamente. assim, o recado é, cara, você exige uma disciplina e sabe, não tem um ganho de curto prazo mágico. Uhum. Isso não existe, entendeu? Então não se frustre. Sim, abrace isso e faz um planejamento de longo prazo, porque o que a gente está falando aqui vai dar certo, entendeu? No Boa. final, só enriquece quem sobrevive, né? Quem fica aí pra contar contar a história, né? Perfeito. Muito bom, hein? Pô, sensacional. Jojo, muito obrigado. Acho que vale mais um episódio só de tanto conhecimento que esse cara tem, né, meu? É foda. O que a A gente não falou? A noite inteira perguntando. Pô, se você deixar, eu tenho mais umas 18 Tem perguntas ali. Deixa eu ver se o meu... Se eu Vamos tava fazer certo. que nem o Paulo podcast Guedes. do Paulo Guedes. Foi até 1h da manhã. 1 da manhã, ontem. pô. Aliás, você não é amigo do Paulo Guedes, poxa? Não me considero... Me considero, assim, um fã. Colega de trabalho. Colega de trabalho já fui. Isso é é. verdade, isso é Aí. verdade. Respeito ele demais. Ontem ele ainda falou: vocês cansaram aqui, o velhinho Foi. tá aqui, vocês Velhinho estão tá querendo aqui, encerrar. meia-noite. É Não, meia-noite e 40. assim, você sabe o que é engraçado? Quando ele foi... Quando o Bolsonaro foi eleito e ele foi confirmado pro cargo, o que me perguntavam era assim, quanto tempo ele dura? Eu também Caraca. achava que ele não ia durar. Né? Eu via muito E, isso. assim, vamos dizer assim, a expectativa comum era, olha, ele não vai durar muito ali. Ele vai fazer, ele vai se encher o saco, ele é mais técnico, ele não sei o quê. Se eu não tiver errado, eu acho que vai ser a primeira vez na história moderna, ou talvez na história inteira do Brasil, que a gente vai ter passado um governo inteiro com um mesmo Ministro. ministro da Economia. Uau. Assim, não me lembro disso acontecer. Imagina 2 mandatos. Acho que não me lembro disso acontecer. Assim, acho que na ditadura também não teve. Acho que na República Antiga também não teve. Caraca. Então, assim, cara, isso dá, ainda que tenha tido idas e vindas e pandemia e momentos com ele com mais força e com menos força, eu acho que assim, isso daí dá uma unidade de trabalho que vai fazer diferença, né? Coisas que, por exemplo, a gente não fala. Aquele governo tampão do Temer foi incrível em termos de pequenos destraves ali. Foi mesmo. Né? Mercado financeiro queria o vampirão de volta. Não, processo, né? Pequenas. Eu lembro de ter visto uma apresentação de uma gestora que tinha assim, eram 2 slides inteiros de coisas que foram feitas, sabe, o marco regulatório disso, não sei o que, a mudança disso, coisas que não fazem tanta manchete, mas que são são pequenos bloquinhos de Lego que você vai montando, entendeu? E acho que aqui, assim, de novo, você sempre pode olhar e falar assim, putz, mas podíamos ter feito tanto mais? Podia. Mas eu acho que assim, foi feito tanta coisa que vai... E, assim, e o simples fato de ter uma unidade vai ter feito acho que a gente tem um impacto benéfico aí, De longo independentemente de quem vier. Obviamente, se você continuar, isso daqui tem uma força maior, mas... Muito bom. Eu posso fazer uma última pergunta, então, que os nossos fãs gostam muito? Eles gostam de saber como é que o entrevistado investe. Tudo em opções. O Jimmy investe tudo em opções. Eu diversifico um pouco mais. Vou falar. Você que é um cara, parece ser super conservador, viveu várias crises. Putz, olha isso. Em jogo de reviravolta, Fortaleza vence o Flamengo. Nos acréscimos. Ainda bem que tá gravado.
Não, assim, não vai parecer meio piegas, mas não é. Quer dizer, a maior parte da minha vida profissional, eu trabalhei fazendo gestão, desde 2001, fazendo gestão de terceiros, eu sempre investi da mesma forma que eu invisto para os meus clientes. Boa. E apesar de ser uma coisa que parece meio óbvia, é surpreendente como isso ocorre muito menos do que deveria ocorrer. Para não dizer em 100%, mas em quase todos os lugares que eu trabalhei, especialmente trabalhando com gestão de patrimônio, onde, assim, ainda que você faça coisas personalizadas e diferentes, assim, você tem... eu tenho mais ou menos algumas carteiras mães, assim, algumas lógicas, não sei o quê. Aí você vai ver o sócio fundador do negócio. Ah, não, a minha carteira é diferente, porque eu entendo de mercado, então eu faço diferente. Eu falo assim, mas se você faz diferente, por que você não faz, então, esta carteira também? Por que você não oferece essa carteira também para os clientes? Entendi. Ah, não, porque o cliente... Aí cai um pouco na tua desculpa. Não, pro meu eu faço, mas eu não tenho coragem de fazer pro do cliente. Não sei Achar muito arriscado. Então vamos achar um jeito de fazer pro cliente, né? Então eu sempre fiz assim, os meus investimentos são não são caretas, mas assim, se você jogasse o meu investimento junto com todos os dos clientes, você não ia saber qual é o meu. Entendi. Porque ele era mais um. Não Igualzinho tem de lá todo a carteira do Jojo? Não tem, mas a carteira do Jojo tem mais 10 caras com a mesma carteira, entendeu? Entendi. Porque mais ou menos todo mundo que tem aquele perfil de risco, né, tá com uma carteira muito parecida, entendeu? Entendi. Assim, eu tenho mais eu topo mais risco, mas não tem um negócio assim, ninguém tem a carteira. Todo mundo que topar o risco que eu topo vai ter a mesma carteira que eu. E a minha carteira, assim, é diversificada. Uhum. Eu tenho, assim, quase que meio a meio entre Brasil e exterior, porque em diversificação, assim, ainda que o Brasil, acho que pode ser a bola da vez, pode estar no decoupling, não sei o quê, ao longo do tempo, o Brasil é menos de 2% da economia global. Uhum. Pode ser que no tático, eu tô que nem você. No tático eu tô zerado lá fora e tô todo no Brasil. Uhum. Mas a minha carteira não é só tático. No estratégico, eu tenho quase que um meio a meio. E eu acho que, assim, à medida que as pessoas vão acumulando dinheiro, a tendência é que na margem você vai botando mais dinheiro fora do que aqui. Uhum. Né? Porque aqui, assim, eu preciso da minha reserva de emergência. Então ela tá no Brasil. Aí você tem seu carro, é no Brasil. Você tem seu apartamento, é no Brasil. Você tem seu não sei o que, é no Brasil. Seu salário é no Brasil. Mas à medida que você já venceu a arrebentação e já tem tudo que você tinha que ter, assim, não dá para você achar que todas as oportunidades do mundo estão aqui neste país, entendeu? De 200 milhões de habitantes, num mundo de 8 bi. Então, mas é difícil. Você romper esse viés bairrista, é difícil, né? Então, assim, a melhor coisa é a seguinte, você quer saber o que eu tenho? Se você virar cliente da Vitrio, você vai... Caraca, agora mandou o marketing. Quando a gente começou a plataforma de fundos, e antes de a gente ter o Wealth, eu mostrava, eu tinha todos os fundos. Uhum. Eu era o cota 1 de todos os fundos. O meu, chegou uma época que eu não conseguia abrir o extrato. Ele travava o site. Porque ele não conseguia montar 80 posições, entendeu? Uhum. Aí falaram assim, não, seu relatório começou a quebrar. Aí eu virei o Wealth, aí pelo menos eu não consigo mostrar o print ali, mas assim, 100% do meu dinheiro tá na Vitrio, tá na Empíricos, né? Putz, assim, em coisas iguais do meu... Aí você fala assim, tem uma parcela relevante em renda fixa atrelada à inflação aqui no Brasil, tem uma parcela relevante em bolsa. Uhum. Né? Hoje eu sou sócio do BTG, então desproporcionalmente eu tenho ações do BTG num volume que não faço em casa. Ainda que eu acredite Aliás, bastante. Tomou um rodinho essa semana aí. Mas o tal negócio. Assim, tem um preço... se você olhar o Acabou histórico... de entrar, já tomou... Não, mas se você olhar o histórico do BTG, assim,
tem um preço que eles fazem, emitem mais ações e fazem follow-on. Tem um preço onde eles... Fazem recompra. Onde ele não faz recompra, mas você vê que tá na outra mais, entendeu? Então tem um preço, entendeu? E claramente não tá no preço, não tá longe de ser o preço que tá caro, entendeu? Entendi. Mas, de novo, o resultado pro que tá sendo esse ano, o resultado do banco tá incrível. Tá, entendeu? não. E vai crescer mais, né? Então... Aportando Agora forte tem no nós, né? varejo. Mas, pô, tem assim, nós. mas se eu ficar olhando todo Aliás, dia... somos se eu todos ficar do mesmo olhando time agora. Se eu ficar olhando todo dia, eu infarto todo dia, né? É. Aí não dá. Entendeu? E infarta mesmo, entendeu? Mas tem bolsa, tem... O que eu falei, tem a exposição lá fora, né? Então, assim, grosseiramente, chamem a exposição lá fora de dólar, entendeu? Então, assim, pô, dólar saiu de 5,10, 12 para 5,40. Tem gente que vai pra Nova York Ok. semana que vem aí, Não. quer dizer, daqui 2 semanas já comprou os dolinhos. Nossa, não comprei. Ixi, então. espera que... Não, mas esse é o negócio. Assim, pô, na pandemia, tava tudo um inferno. O dólar bateu 6. Cara, assim, metade do seu patrimônio tá em dólar, você dorme bem. Você dorme melhor. Tá feliz. Você pode estar se fudendo a outra metade, mas nessa metade... Não, assim, não é que eu tô torcendo para o dólar vai para 8, mas isso te dá... Sim. Um conforto, né? Não, aliás, na entrevista do Paulo Guedes ontem, deram uma cutucada, né? Aquela viu, história não? dele. Que ele tem uma Mas grana pelo lá que eu fora. vi, Ele pelos pegou valores, o parece que dólar a o 3. valor que ele tem lá fora é bem menor do patrimônio geral dele. É uma... O pessoal gosta, Não, mas né? assim, por exemplo, eu gosto de investimento de longo prazo. Assim, a gente fez algumas... A gente permitiu acesso através de uma carteira administrada em projetos de mais longo prazo, tipo private equity. Legal. Cara, eu tenho todos. Legal. Porque, putz, é tal negócio. Alguém tem que aproveitar essas oportunidades. Muito bom. Então, Bom. é Jojo, isso. Muito obrigado. Você pede desculpa para sua esposa por eu te A gente vai gravar ao consumir. vivo, ó. Vou botar ela aqui. Vou gravar. Pede desculpa para sua esposa, vou botar. Ó. Estamos aqui ao vivo. Eu tô gravando uma mensagem para minha esposa enquanto estou sendo aqui, porque a culpa não foi minha. Eu continuo gravando, tá sendo gravado. Ai, Vocês podem tá- falar. ah, Fala. Pode falar, ela tá escutando? Tá, tô gravando. Poxa, Silvia, desculpa por ficar com o Jojo aqui até agora. A gente alugou ele aqui bastante tempo. O começo aqui deu problema, mas a gente vai liberar ele agora. Muito obrigado e desculpa. Viu? Pronto. Gente. Agora, Esse- ou vem esse- a cara de Quantos raiva. anos de relacionamento, Juju? Pô, é assim, é o meu segundo casamento, mas eu conheço ela, a gente se conheceu numa viagem, num intercâmbio para os Estados Unidos quando eu tinha 15 anos. Uau. Caraca, que legal. E aí nossas famílias eram próximas, então a gente conviveu junto. Aí eu casei, tive 2 filhos lindos, maravilhosos. Fiquei 10 anos casado, aí meu casamento terminou, aí eu fiquei mais 5 anos separado. Aí a gente se reencontrou. Ela também já tinha casado, tinha 2 meninos que são minhas enteadas lindas. E aí a gente casou em 2019. Boa. 2019. Eu casei em Legal. Antes da parabéns. pandemia. Eu também, casei em 2019, em novembro. Então, Muito bom. Estamos casados aí Então, há 3 anos. É isso. O Jimmy Onde a vai gente casar encontra nas redes sociais? Gente, vamos falar isso no off. Agora eu entendi as opções. Boa. Onde a gente encontra nas redes sociais, Jojo? @Jojo Waxman, WACHSMANN, é o meu Instagram, e acho que é tudo. No LinkedIn acha por aí também, tem a Empíricos todas, Boa. @Empíricos, acha a gente lá também. Muito Muito bom. bom. Tomás, onde a gente encontra nas redes sociais também? Tomás Terini no Instagram, a única rede social que eu tenho. Não tem LinkedIn, a gente não... Eu sou meio off. Olha que coisa, né? Que contraponto. A gente precisa fazer um LinkedIn pra gente contratar os outros. É verdade, cara. Mandaram os currículos, eu não você sabe, recebi. assim, a minha esposa trabalha com essa parte de personal branding e tal, e ela acabou me chamando a minha atenção pro LinkedIn. Eu tenho usado o LinkedIn mais hoje em dia do que eu usava. O LinkedIn tá virando. Tá, né? sim, com assim, certeza. tem muito mais conteúdo. Antigamente o LinkedIn era uma coisa meio bobona, assim, de... Antigamente Você tinha era o teu só currículo. É. Agora é uma rede Tem social. que você- muito Tem conteúdo. conteúdo, né? Já O era pessoal tá conteúdo. escrevendo, né? O meu que fica aberto é que no Instagram tem gente que me ajuda, né? Mas, assim, e eu recebo bastante inbox, cliente, putz, não sei o que e tal.
mas que eu tento responder, tá, mas no LinkedIn tem aparecido muita coisa. Que legal. Precisa criar Eu LinkedIn. excluí o meu há uns anos atrás Eu e também. ficou excluído. Pessoal, então vocês também me encontram nas redes sociais, no Instagram, @carvalho.jimmy, aqui no YouTube, Jimmy Carvalho. E você pode Jimmy Carvalho em qualquer lugar, é capaz de você me achar. Não sei se você vai gostar do que você vai encontrar, mas você deve me achar. Pessoal, é isso, brincadeiras à parte. Muito obrigado, Jojo. Obrigado, Tomás. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.